Felipe Pedras! Felipe Pedras! Com a gente, Filipão! Segura aí que eu vou acertar a câmera. Calma. Aê! Essa agora... Leve o celular carregando no cantinho, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então agora... Com a gente... Igor Ferreira, Edivaldo Nascimento! Ó, nós Palmas, aí. palmas pra vocês, ó. Olha lá, palmas. Olha lá, que coisa maravilhosa. Vocês estão tão chique, hein, cara? Negócio, né? Tá acontecendo coisas, né? Rapaz. E esse controlezinho aí do videogame aí, que você fica aí aqui, ó, direto? só no Atari. Sou do Atari, né? Da época do Atari. Eu sou mais novo de vocês, eu acho. De nós aqui, né? Né? Quantos anos mesmo? Tem 32. 32. Já, tá mais novo. É mais velho, a gente não precisa falar quem é, né? Quem que é o mais velho? Sou eu? É o Edivaldo? Edivaldo? Não sei não. Não, Edivaldo é mais novo do que a gente. Edivaldo é jovem. Tem Tem quantos 34. Quantos anos? Vai, Depende, diga aí. depende. Não. O que aparenta ou Não, o o que que eu acho? aparenta. Cuidado, perigosíssimo. Você que tá em casa, o perigo é muito O que aparenta. Esse podcast pode acabar agora. Meu que Deus, a gente ajuda saiu de um Cooks. clima tenso. Calma aí, Não, gente. eu chuto uns 30 alto aí, igual eu e o Filipão. Ele ficou com medo. Uns 30 é alto aí. Chegando nos 40 ou 40. 4.4. Ih, tranquilão, aí, tá ó. jogando bem. Eu ia falar uns tranquilão. 43, só que eu fiquei com medo. Eu falei, pô, vai que o cara fala, não, tenho 30. E mantém aqui, sério, não, tenho 30. 30. O E a pior seriedade, né? Pior que coisa é seriedade. O pior é que quando eu olho pro meu irmão, que meu irmão é mais novo que eu, 2 anos, aí acha que ele é mais velho que eu, aí eu ganho dia, né, cara? Coisa linda. Bom, vamos apresentar os dois, é porque a gente já conhece, né, Exatamente. mano? A gente tá com duas feras brabas aqui. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, né? Inclusive. Igor Ferreira, questão de história. Cabeção, inteligente. cabeção, né? É o cara que Cabeção vocês devem ouvir aí. Cabeção, Prestar atenção e aprender. Esquece tudo que eu falo, tudo que o Filipão fala, esquece. Esquece esse cara falar. Obrigado, Igor. Eu agradeço o convite mais uma vez e a conversa fora dele, mais obrigado aí. Não, se apresenta aí, cara. Dá Então, eu sou o Igor Ferreira, como já foi falado, né? Eu sou professor do Colégio Pedro II. Muita gente deve conhecer, a galera do Rio de Janeiro com certeza conhece. De outros estados aí que nos acompanha aqui, a galera que tá acompanhando em outras cidades, Tóquio, Nagoya, talvez não saibam. Catar. Tô acompanhando. Mas nos intervalos dos jogos. É aqui do Rio de Janeiro, um colégio federal, e eu dou aula lá de história, né? Então, minha área de pesquisa é em escravidão no Rio de Janeiro, escolarização de escravos. Trabalho uma pós-graduação também de ensino de história da África. E fiz minha vida acadêmica, graduação, mestrado, doutorado. Amanhã, inclusive, fica o convite a quem quiser. A gente vai estar lançando um livro lá na Folha Seca, lá na Rodovidor, no centro, que fala sobre escolarização no século XIX. Enfim, eu tenho um artigo lá, uma contribuição, uma organização do livro. É isso. Então, eu mexo com o mundo acadêmico, com o mundo escolar. E além também de ser cristão, estar na igreja, trabalhar com mil coisas, enfim. É a vida que a gente conhece. É a vida, Diego. Coisa linda. Com vocês também, Edivaldo Nascimento. Outro cabeção, inteligente. Ouçam tudo que esse cara tem pra falar. Muito, ouça muito. Falei com o Evandro, falei assim, ó, olhei e falei, Igor, vou ter que rever aí, reestudar e tal. Prazer, obrigado mais uma vez pelo convite. Pela sua presença, meu irmão. Tem que me apresentar também, né? É importante. Bom, Edivaldo, né? Prazer, pastor Edivaldo também. Faço parte da nova igreja, né? Lá com o pastor Maurício Fragali. Das outras vezes que eu estive aqui foi em relação à questão de uma missão que eu participo, né? Entre católicos e evangélicos, chamada Missão Somos Um, que é o trabalho que a gente faz lá, né? Também atuo numa outra área também, né? Empresarial, né? Essa câmera aqui, essa câmera aqui. Essa aqui? Essa, tava olhando pra ela, essa aqui. Essa, isso aí. Na área empresarial também, na parte de embarcações, certificação. Inclusive, olha aí. Vocês viram aquela movimentação que teve a semana passada da embarcação que bateu na ponte. Como é que foi isso aí? Então, lá na empresa, lá meu irmão, né? Mr. Ed, tava lá envolvido, porque a gente também faz a parte de salvatagem do Rio de Janeiro, né? E aí a gente tava lá naquele negócio lá, cara. Você que tava dirigindo o navio. Não, cara. Foi desgovernado. Você tava dirigindo o navio, eu não vou dar uma Pergunta que não quer calar. Bateu um Vou dar um drift ali.
Mano, Tóquio ali, né? O cara calculou mal, bateu calculou na mal, ponte. tava. Era o quê? aquele problema Inebriado, ali. inebriado. Eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo acompanhou isso, ouviu, mas a história é o seguinte: há várias embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. Abandonadas. Literalmente. E essa também Era é uma uma delas. Tava abandonado? Abandonada, fundeada lá desde 2016, por aí. Que isso, Caramba! Isso é um problema crônico que existe na Baía de Guanabara, problema do Estado, enfim, de várias autoridades para poder resolver isso. Não é só ela. Tem não, dono, mas não é rastreado. tem dono e tudo, mas tá lá abandonado. Já teve liminar, já teve um monte de situação, enfim. Inclusive, quem quiser, só chegar lá. Só chegar lá, pegar, já Se foi. aposta, E ninguém aí, vai reclamar. e aí você imagina uma embarcação que fica esse tempo todo quando eu falo fundeada, ela tá ali numa âncora ali no posicionamento. Sim, sim. Aquilo tá ali, tem corrosão e tudo, aí tem uma hora que ela bate. Choveu demais, vocês lembram disso? Sim, Choveu sim. pra caramba, muita ventania. E Aí ela, ela soltou, mano, veio a deriva, aí bateu na com ponte. certeza, a âncora já não tava mais com ela. Com certeza. Corrosão. Corrosão, Comeu corrente. sim, Foi embora. sim. Meu Aí Deus foi- do céu. Aí foi embora, aí a gente teve que atuar lá nesse negócio. Bom, esse é um dos meus trabalhos. legal. Também faço parte de um grupo chamado Diálogo e Paz do Rio de Janeiro, Uou, que muito lida importante. o diálogo entre as religiões, combate a intolerância religiosa, pautado no respeito. A vida é feita de várias páginas, né? Então a nossa página vai respeito. A gente está lá também atuando isso, capitaneado pelo Cardeal do Rio de Janeiro. Sim. Eu sou um dos poucos evangélicos. Você foi assunto quando a Que eu gente tô lá. encontrou com ele. A gente encontrou com ele e a gente falou sobre você. Ele falou muito bem do projeto e tudo. Pô, foi muito legal, muito legal. Eu tive essa semana passada, eu tive, né, participando de uma auditoria, né? Quer dizer, minha empresa foi auditada, né, Sim, pela sim. Marinha, lá em Belém. Vocês já ouviram falar naquele evento que tem em Belém chamado Parintins, né? Aham, eu morei em Macapá, inclusive. Morei Isso. no Amapá, que é vizinho ali. Quem organizou aquilo lá foi o Cardeal do Rio de Janeiro. Ah, não sabia disso. Na época que ele era bispo lá. E aí eu tava comentando, eu falei assim, ei, tô na tua área aqui, tá, não sei É o que tem o Caprichoso e o Garantido, não é isso? O Festival de Parintins? É esse mesmo, eu tô confundindo. Não, peraí. Pessoal que tá de casa aí, ajuda a gente. Dá um Desculpa, alô. gente, desculpa, Parintins não. Ciro de Ah, Nazaré. Desculpa, Ou seja, desculpa. Porque Parintins é o Não, Caprichoso e o Garantido. Né? O boi caprichoso. Você já conhece esse? O Caprichoso é o boi azul. E o Garantido é o boi vermelho. Sempre quando Se fala- for o contrário, o pessoal vai me bater. Mas ainda bem que eu tô aqui no Rio e tô protegido. Porque eu tivesse lá apanhar. Foi Eu- Ciro de Nazaré. Isso vale mais de lá, inclusive, do que futebol pra muita Futebol, gente. exatamente. Tá? A torcida da galera do Caprichoso, que é o azul, bom, se eu tiver errado, repito. Aí me perdoe. Mas Mande assim, aí, você já a viu galera errado. do Caprichoso não consome Coca-Cola. Porque Olha é vermelho. só! Tem que fazer Coca Azul ou compra Pepsi. Ô, Igor, tu sabe que Essa eu lembro coisa de da uma cor é música importante. específica que me lembra essa coisa de Parintins, que foi uma música que fez muito sucesso. A cor do meu batuque tem... E aí o Ciro... A cara do Igor aqui, O que eu vou falar? Mano, que E isso, o mano. Ciro de Nazaré lá é o verdade. da religiosidade lá, né? Local, católica. Cara, movimento. Que tem até aqueles tapetes, não tem uns tapetes também que eles fazem também, além de fazer a procissão. A procissão lá é via marítima, terrestre, aérea. É grande, cara. Gigantesco. É uma parada São muito mais de grande não sei lá no quantos norte. milhões de pessoas que movimentam São a muito cidade. devotos, né? Eu sei porque o pessoal de Macapá sai, muita gente de Macapá sai e viaja pra Belém pra participar do evento. Viaja um É muito mês grande, antes, cara. É muito grande. Procissão viaja um mês antes. Caramba. Pra chegar lá. É isso, galera. Coisa linda. Se inscreva aí no canal, se inscreva no Miló Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Evandro Felipe Pedras. Nós somos um podcast cristão. A nossa ideia é ser muito plural aqui, abordar assuntos que a gente acredita que é a Exato. dificuldade como um todo, que a igreja, né, tem dificuldade de encarar, de abordar. Então a gente tem como essa missão e tal. Desculpa aí se eu estiver enrolando porque eu cansaço. Lembrando que hoje é aniversário do Miló. De um ano do Um ano de Miló. Ê,
festa. Deixa eu colocar as palmas. Olha lá as palmas, ó. Palma. Só um comentário, eu fico imaginando o cardeal nesse momento acompanhando aqui. Vou ver o Edivaldo. Aí lá, recebe a notícia que ele foi o criador de Parintins. Como assim, Cardeal Edivaldo? foi mal. Cardeal Ciro tá de Nazaré. chocado em casa nesse momento. Ciro de Nazaré. Ciro de Nazaré. Caramba, Parintins, cara. E a ideia hoje, eu corrigi. pessoal, desculpa interromper, é porque assim, tanto o Edivaldo quanto o Igor falou assim, cara, a gente vai falar do quê? Ontem foi dia da consciência negra, né? Exato. Acho que a gente vai acabar falando disso. Mas eu falei assim, cara, vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia e vamos pra ver pra onde vai. Linha na pipa. Tá ligado? Só vamos. A linha na E pipa. hoje, por enquanto, tá rolando, né, Filipão? Tá rolando muito bem. A gente falou sobre vários assuntos. Esse último agora foi Tudo um pouco sem- mais, tipo assim, Mais diferente. situado, mais situado. mais uma situado. coisa específica. Mas todos os Exatamente. outros não Uma teve pressão. pauta nenhuma. Exatamente. Todos os outros foram mais livres, mais Porque tranquilos. parece que não, mas eu dou uma olhada, dou uma lida, e tipo Claro. assim, É. eu não separo perguntas nem nada, mas eu separo tópicos que eu quero abordar e tudo mais. Mas dessa vez eu tô soltinho, tipo, eu não sei pra onde a gente vai agora. Não, eu vou aproveitar então, já que deu a deixa, eu Isso queria aí. elogiar aqui o estúdio, a galera que Olha né, só! tá bom, deu tá uma bom. melhorada muito grande. Considerável, né? Não, já era legal antes, já era sim, bacana, sim. mas assim, é visível Tá muito bom. a Pô, diferença. que legal. Sobretudo pra quem assiste, né? O lance das luzes aí e tal, Sim, fica até mais sim. bonito. Quero agradecer né, por esse esforço. Eu sei que melhorar a minha é difícil, que eu já tô no pico. Realmente melhorar quem tá no ápice é complicado, mas ainda assim conseguiram, né? Mas a luz também, a luz... Tem todo sabe um que a luz clima, né? precisa, a gente precisa da luz. A gente precisa da luz, a luz nos favorece, entendeu? Mas é aquilo, Edivaldo, eu falo a luz- sempre, todo dia eu tenho um objetivo, tenho muitos objetivos de vida. Sim, é verdade. Um deles é tentar ficar feio, eu não consigo, cara. Eu luto. E Mas... quando o barbeiro? Eu gosto quando você fala do porque- barbeiro. Cara, eu chego do no... barbeiro- A do barbeiro é A simplicidade, a honestidade é o seu guia, né? A simplicidade e a honestidade é o seu guia. Fazer, Não sei né, se tu já viu essa, que eu sempre falo que eu vou no barbeiro, eu peço assim, o Chiquinho, né? Eu falo, Chiquinho, me deixa bonito. Cara, eu saio com raiva toda vez, cara. Ele me deixa lindo. Eu falo, Chiquinho, só sempre. bonito, cara. Lindo não dá. Não, eu não consigo A transitar. rua não vai aguentar. Eu não consigo transitar no colégio. Os moleques aí, o professor tá bravo. Eu falo, eu sei. Deixa só bonito, mas ele não Pessoal, consegue. você que gosta de internet, gosta de conteúdo, o Igor tem um conteúdo muito bom. E os jovens, quando interagem com você no seu Instagram, é muito maravilhoso. Eu curto pra caramba. Eu sempre tô lá seguindo. É o arroba questão de história. Exatamente. Que, aliás, também cresceu bastante desde a última vez que a gente veio aqui, né? Acho deu que um- devia ter uns 3, 4 mil seguidores, tá com 12 mil e pouco. Que irado, irmão. E no TikTok também, tá já com 45 mil, tá 44.900. Se você me seguir agora, talvez a gente chegue a 45 e não. Vai lá, questão de ó, história. Questão de Desafio, história. E questão de agora história. também tu foi num podcast de verdade, É, né, mano? aí, ó. Foi num podcast legalzão Não foi- agora, hein? Foi no podcast de verdade, cara. Isso aqui... Não, sabe o que é isso, né? Quer pedir elogio, sabe? Elogio. Fala assim, É o ai, reverso, né? é aquela adolescente que bota foto assim, ai, tô feia. Que isso? Você As tá amigas, linda. ai, você é linda. Isso. Não, Miló tem o mérito de ser o primeiro. Eu tive lá, pode falar o nome, Edu? Pode, com certeza. Tive no Betacast, né, com o Bibo, gente boa. Aliás, se o Bibo tiver no Rio em algum momento aí, eu tento... Pô, eu falei, Poxa, olha aí. Foi- alguém falou também Viu? sobre o Tem Bibo. um brother que conhece você, conhece Pedrinho, ele é professor também, eu esqueci o nome dele, mano, meu Deus do céu. É de história ou não? Cara, depois eu procuro aqui. Aham. E falou sobre o Bibo. Né? Aí o Bibo veio no Rio de Janeiro, aí ele trocou a ideia, falou do Miló, e ele assiste o Miló direto, né? Esse rapaz que me fugiu o nome, Leonardo. Ah, o Léo Cruz. Léo Cruz, é A esse. gente gravou Léo Cruz. junto, pô. Ah, é? O Léo A gente tava gravou também? junto. Foi eu, Léo Cruz, Ana Bezerra, a Jacira, Mentira, que é a mano. autora do Estigma da Cor, que eu até tentei ver se encaixava pra trazer aqui aquela vez, que não rolou, não fechou a agenda, e o Bibo. E aí teve a participação de um dia do Paulo Cruz, porque foi uma semana, cara. Há uma semana? Foi uma BT Week sobre a consciência Sim, negra. sim, Então teve o primeiro episódio sobre hermenêutica e racismo. O segundo episódio foi sobre Luther King. Isso, O legal. terceiro episódio foi sobre dois personagens históricos, um chamado Baquaqua e o outro Divino. Eu acho que o do Baquaqua foi Você aquele falou do episódio, Baquaqua, exatamente. de um africano que veio aqui Exato, no Brasil exato. e tal, e que são caras que mobilizam o cristianismo como forma de luta, de sobrevivência, Sim, sim. e leem a Bíblia sobre essa lógica da emancipação da liberdade racial. Aí o quarto episódio foi feminilidade negra, com a Jacira e com a Ana Bezerra.
O do Luther King foi com o Paulo Cruz, foi a participação dele. E o último episódio foi sobre racismos nas Américas. Que a gente comparava o caso norte-americano e o caso brasileiro. E aí participou. O Léo participou de alguns. Tu fez esse? Eu fiz dos 5, eu só não fiz da feminilidade. Entendi. Eu fiz 4. Fiz hermenêutica, o Martin Luther King, o Bacuaco é Divino e racismo na América. Hermenêutica por obrigação e dever, né, cara? Obrigação e dever. Tem que fazer esse processo. Tem que fazer esse processo. Aí o Léo... Foi online? Foi online ou foi tipo num estúdio? Não, porque acontece, o Bibo é lá de Santa Catarina. Ah, entendi. E o Léo é aqui do Rio, é de Niterói, a Ana tá em Nova York. E o podcast dele é áudio, né? É áudio, então assim... então legal. Você marca o horário no Zoom, cada um tá lá com o seu microfone, Gravador. tanto que você escuta o meu áudio, é muito engraçado, né? Porque eu usei o celular, né? Botei o fonezinho assim, falei, pô, vai ser o som normal, né? Aí todo mundo com um som maneiro, muito bem, o Bibo falando e tal. A Ana também saindo um som super legal, o Léo. Aí quando eu falo, fica assim, galera, cara, que captação, fiquei até com vergonha, falei, galera, desculpa. Eu vou comprar a parada. Eu vou comprar, vai acabar isso. Aliás, você que tá em casa pode me fazer um pix agora. Olha aí. Com toda certeza. Olha aí. Vai lá no meu Instagram, tem lá meu e-mail, aquele e-mail é o pix. É o Pix, já Você vai. pode fazer. Pix, Aí você bota assim, oferta de amor. Eu vou entender. Mas é isso, aí gravamos lá, e aí o Bibo... aqui no Rio, ele eu tem posso esse falar. podcast um tempão já, cara. Cara, pra você ter noção, essa semana foi os episódios 476, 77, 78, 79, 480. Foram 5 episódios. Então, assim, tem 480 episódios. É muita coisa, né? Mas você também tem bastante, então mais de 100. Mas a gente tá fazendo 3 por semana. Ele faz quantos? Eu sabe? não sei. Ele não faz 3 por semana. Eu não sei se faz 3 Ele por semana. faz menos. Ele faz menos. Eu acho que faz menos. Mas ainda assim, por exemplo, a gente fez essa BT Week aí e meteu 5 uma semana só. Mas... E ele tem uma parada que... Uma facilidade que vocês não têm, né? Que é de, pô... Pessoa de qualquer lugar pode gravar com ele. O cara pode estar em outro planeta, vai gravar com ele. Eu acho que a gente vai dar uma experimentada. A gente consegue fazer, né? Com Zoom e tudo mais. Consegue fazer, pô. Eu que não curto muito. Essa é a real. Eu sou um pouco reticente. O Filipão falava, vamos fazer, vamos testar e tal. Eu tenho uma tecnologia que consigo colocar todo mundo na tela também. Dá pra fazer um vídeo com uma videoconferência também. Talvez vocês possam fazer. Aí a gente meter na mão não gosto dos Pode falar, pode falar. A gente tá no 3º episódio? Já são donos. Já pode pedir Sociedade música. anônima. Já pode pedir música já, cara. Pode pedir Então, música. assim, talvez vocês possam pensar numa playlist só desse tipo, assim, um formato Maneiro. que é esse formato. Então, assim, Isso é legal, igual aí fazendo aquela comparação esdrúxula. Não tem o UFC, que tem o UFC e o UFC Fight Night, e cada um tem a sua numeração. Vocês têm, tipo assim, o Miló aqui ao vivo, nos estúdios Miló, e tem o Miló, que é o pegando a galera na tela ali, na tela com o Miló, sei lá. Sim. É uma outra playlist. Pronto. Porque você consegue pegar mais gente, né? Com Pessoas certeza. de outros estados também para enriquecer o debate, né? É interessante. É. Você consegue ter mais opções. Eu acho que é isso que é interessante. Ter mais Com opções. certeza. Vamos fazer. A gente quer fazer isso daí, fazer esse teste. O Evandro tá começando a entender um pouco mais da tecnologia e eu acho que vai ser interessante. A gente até fazer esse pool aí de... E expande mais nacionalmente o Miló também, porque o público que vocês têm, Exatamente. certamente em algum sentido, se vocês olharem lá os dados de vocês no YouTube, deve ser muito Rio de Janeiro. Total. É muito Rio de Janeiro. Por quê? Porque as pessoas que vêm aqui, em geral, são habitantes do Rio de Janeiro. Então acaba acontecendo isso. Então acho que talvez valha a pena pensar nessa possibilidade para conseguir até mais público fora do Rio. Né? Entendi. Fora do Rio. Não, vou tentar. Acho que realmente vale, assim. Realmente vale. É porque eu fico pensando assim. Eu acho que eu penso mais no que não pode dar certo do que pode dar certo e eu acabo me ferrando. Porque a minha cabeça é, cara, não sei se vai rolar essa conexão. Pessoalmente é outra parada. Mas né? é o que o Igor falou, não é anular, né? É você ter um paralelo. Eu entendi, foi ótimo. Você ter uma outra série nesse formato. De experiência, né? E, cara, pra dar errado... pra dar errado... Já tá dando agora? Não, assim... Já tá com a tua cara aí. Quando vocês decidiram fazer um podcast, o risco já tava posto, né, cara? É verdade. Assim, você já passou dessa fase do medo de dar errado, assim. Não, já tá real, dando certo. Então, o máximo que vai acontecer, cara, que é o que vocês estão fazendo e qualquer pessoa do planeta faz quando começa, é trocando as peças enquanto dirige. É isso aí. Né? Você tá dirigindo aqui ao mesmo tempo trocando pneu. E é isso, né? Fazer podcast como vocês estão fazendo aí, 1 ano é isso. Mas assim, 1 ano, né? Tá fazendo 1 ano, né? Eu sou fã de podcast, né? Eu vejo vários podcasts, de tudo quanto é jeito e tal. Mas assim,
pelo menos o que eu vejo no segmento cristão, sem dúvida nenhuma, vocês têm uma abrangência de diversidade muito maior, cara. Você é o melhor convidado que nós temos. Não, Esses mas caras é que ficam verdade. criticando a Não, gente. tira. Esses caras que ficam criticando a Tira. gente. Esses caras não estão com nada, pô. Não, mas é verdade, porque sabe o que acontece? Assim, as pessoas têm oportunidade de estar ouvindo vários assuntos, né? Ter um discernimento sobre aquele assunto, que você não consegue ouvir porque é muito segmentado, sabe? Pô, é cristão, só fala só disso. Porque as pessoas têm um pouco de medo, de receio, né? Por exemplo, comentar aqui o que a gente vai comentar sobre racismo, né? É um tabu gigantesco pro meio evangélico, né, Igor? Porque a pessoa acha assim, vai falar de racismo, é progressista. Não, ou é negacionista, ou do outro lado é negacionista. Tá, vai falar sobre não sei o que, vai dividir, como eu já ouvi isso, inclusive, né? Vai falar sobre esse assunto, fala não, porque isso aí divide a congregação, cara. Na realidade, é trazer luz, né, cara? Ter gente que tem coragem de trazer esse assunto. E assim, a rapaziada que vem, né? Sim. Traz o assunto leve, para trazer conhecimento, né? Para as pessoas terem noção, assim, sair da bolha, isso é interessante. E até para romper esse paradigma de que só quem pode... A gente falou isso na primeira vez que eu vim aqui, que o debate ele saiu da igreja e hoje está em certos círculos políticos que se distanciam do evangelho porque a gente abdicou desse debate. É verdade. Então alguém vai se apropriar dele. Então é por isso que hoje a gente tem que fazer esse caminho contrário de começar a assumir, a se apropriar desse território de novo, político, ideológico, para que fique claro que existem outras matrizes, outros lugares a partir dos quais é possível falar sobre esses assuntos. Você não precisa estar numa caixa específica progressista, e alguém que está vendo a gente aqui até pode estar nessa caixa, que não é a minha caixa, né? E ainda assim, não estando nessa caixa, é possível fazer contribuições, porque não ser progressista não é o mesmo que negar a existência e a permanência da mazela do racismo. O que está em jogo, talvez, são as soluções propostas, certos olhares, né, certas compreensões de como o problema se estabelece e pode ser atenuado ou resolvido. Mas estar em outro lugar que não progressista, pelo menos para nós, não é o mesmo que negar a existência e a mazela do racismo. Para nós, tanto por uma dimensão histórica, quanto pela dimensão da experiência da vida que a gente leva pela questão de sermos negros, né? O Edivaldo ainda acredito que até com uma acentuação maior pelo fato de ser uma pessoa mais retinta. Então ainda tem esse elemento também que altera bastante as relações no Brasil, né? É isso. E aqui, olha que engraçado, mano. Vamos entrar nesse assunto já, porque... Já estão escrevendo. Não, olha só, Estão escrevendo o último podcast. Olha só. Já estou escrevendo já. Taina, achei uma falta de respeito com as convidadas anteriores. Os caras esperaram elas saírem pra ficar falando mal, porque bem não foi pra poder tapar a boca. Viu? E o outro falando que a Ingrid é debochada, foi nítido. Qual é o... Ô, Tainá, a gente conversou várias coisas aqui e tudo que eu falei pra Tainá, eu falei pra ela. A gente falou aqui. Exatamente. Aqui mesmo a gente falou pra ela na frente. Tudo que eu falei pra Débora, eu falei pra Débora aqui também. Então, não, e agora deixa eu falar uma coisa aqui também. Eu ainda falei assim, eu falei, cara, olha só, a gente aqui, a gente já se conhece já. É, isso aí, né? isso aí. E eu falo assim, a gente vai trocar ideia, vamos conversar. Eu vou botar a mão na boca, porque a gente vai falar de 1000 coisas, as pessoas vão ler o que a gente tá falando. Aí leu minha boca. Aí eu ainda falei assim, pô, vamos conversar nós lá e tal. Ele, não, o Jales, o Jalinho, né? O Salsicha. Menino, o Jalinho né, vira e cara? fala assim, Tem não, conversador, galera, fica tranquilão. tranquilo, ninguém vai achar mal. Eu falei, vão maldar. Já mas maldaram, bom. já estão aqui. Ó, pra nossa defesa também, não que a gente tem que justificar pra ninguém nada. Exatamente. Mas já verdade. justificando, a gente conversou com as duas ao final. Exato, foi uma normalmente. conversa franca, afinada. No final a gente conversou com as duas aqui, foi tudo amistoso, uma coisa legal. E o papo que a gente deu aqui, particularmente, teve também na frente delas. Quando eu falo a gente, não quer dizer todos, né? Porque o Edvaldo foi chegando no caminho. Cheguei no finalzinho. Eu dei oi pras duas e falei só rapidinho com uma, porque uma foi embora rápido. Exatamente. Não vou falar com quem eu falei mais tempo. Fica aí na cabeça de vocês imaginando. Mas, minha querida, fique em paz em nome de Jesus. Fica tranquila. Tranquilidade. Mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Sempre bom ter vocês aqui inclusive, isso é muito interessante. Você saber lidar com o contraditório. Isso aí. Ter paz e tranquilidade, porque assim, a pessoa que vem com contraditório, a gente ter essa clareza de explicar o que aconteceu, né? E desejar a paz e não
tê-la como inimiga, né? Eu acho que isso é um problema, né, Igor? É difícil muitas Tá vezes. muito difícil e a gente não tá... Quando eu falo a gente, eu digo assim, o Brasil e o mundo, de modo geral, porque algumas coisas no meio religioso eu acompanho também de fora do Brasil, a gente não tá tendo maturidade, tranquilidade para lidar com o diferente, com o que pensa diferente, com o contraditório, entendeu? A gente já coloca logo como inimigo e tudo, e a gente precisa... Isso faz parte da nossa vida do dia a dia. Pergunta, por que você não tem um lugar pra você falar o que tu pensa e tudo mais? Já me perguntaram várias vezes. Terei esse lugar ano que vem, em nome de Jesus. É mesmo? Instagram? Provavelmente. Você tem A um gente Instagram tá que tu não lá. fala, né? Pois é, então. Você quase- Já me cobram muito em relação a isso. E aí, esse ano, eu prometi a mim mesmo. Hoje, inclusive, tava vindo pra cá, uma pessoa me cobrou isso. Falei, de volta, você tem que ter um lugar pra você falar sobre algumas coisas, porque as pessoas dizem assim, precisa muito ouvir, e você não fala. E, tudo. E a Bíblia diz, né, que quem não sabe fazer o bem não faz, né? A gente se cala, não, mas realmente, eu tô me organizando pra ano que vem, no Instagram, tá tendo momentos de reflexão, alguma coisa desse tipo, falando Tem justamente que sobre ter, pô, isso. tem que ter. Porque eu acho Que é o meu dia a dia, realmente, assim, só pra você ter uma noção, assim, é o meu dia a dia, todo dia, é lidar com conflito. No meio secular, não tô falando meio secular, né? Mas no meu trabalho, eu só lido com conflito. É o tempo todo. Conflito, contraditório, diferente, e mistura com a questão religiosa. Pô, mas eu acho que a galera que Muito, não vive dentro da igreja 24 horas é isso, né, mano? Porque a vida é isso. É. Igual como é que é? O Igor, né? Falou assim: não tem aquele lugar lá de batalha? Que lugar? A vida. A vida é o campo de batalha. Você não tem noção disso. Porque é a nossa vida, o dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, sobre racismo, cara, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. A gente lida com isso. Até mesmo assim, uma das entrevistas que eu vi do Igor, ele falando assim, as coisas não são veladas, elas são sutis. É o dia a dia. Dá pra perceber em alguns lugares, mas em outros não dá. É o dia a dia. Entendeu? Todo dia, todo tempo, toda hora. Lidar com isso, né? E eu acho que essa coisa de lidar com o diferente, entender que nem sempre o diferente foi o que o Edivaldo falou, é inimigo, é importante. Porque em alguns cenários o diferente de fato é inimigo, porque existem diferenças que são inegociáveis do ponto de vista do convívio social. Sim. Vamos dar exemplo, assim, não, o cara é nazista, mas tudo bem, né? Não, peraí. Se é de fato, a gente tem consciência concreta. Eu não tô falando do uso retórico do termo nazista como narrativa pública que às vezes acontecem por aí, né? Porque hoje em dia também é muito assim, não pensa como eu é comunista ou não pensa como eu é nazista. Não tô falando desse uso retórico cotidiano. Sim. Assim, a gente tem um elemento concreto ali, olha, o cara ele tá fazendo um discurso de perseguição a judeu, a não sei o quê, parará. Tem todos os elementos, assim, o autoritário, quer acabar com o debate público, quer fechar a imprensa, tá tudo muito claro, beleza? Esse cara, a gente pode com ele conviver? Não. Não dá, por quê? Porque o perfil autoritário dele inviabiliza a diferença. A inviabilização da diferença é muito complicado. Então, torna-se perigoso. Agora, nem todo mundo que pensa diferente é este cara. Ele simplesmente é um indivíduo que no debate público ocupa um outro lugar. Entender isso é fundamental, porque tem diferenças que são inegociáveis. Não dá. Isso aqui não dá porque isso aqui ameaça a existência de outras pessoas. Agora, tem coisas que não. São posições diferentes. O problema é que todos aqueles que estão no campo contrário são vistos como igualmente perigosos. Mas não é verdade, porque a gente tem que pensar, ao invés de um binômio, pensar em várias posições fracionadas. Então, o Pedra está longe de mim um pouquinho, mas tem outros que estão mais distantes. Não é porque a gente está avesso, é que todo mundo é igualmente avesso. Então tem que compreender essa distância. Então eu acho que isso também, aí o pessoal trouxe a discussão do mais cedo, eu acho que tem muito lance também da juventude. Eu acho que na medida que você vai amadurecendo pro debate público, e aqui eu não tô detonando ninguém, tá, pessoal? Que fique claro. Nem tomando partido de Nem algum tomando partido de ninguém. Eu tô falando sobre questões de maturação que são comuns à idade. Quando você vai ficando um pouco mais velho, esse tato, esse senso também se aprimora, porque quanto mais jovens, ou às vezes quando a gente não amadurece esse debate, que também tem muita gente que envelhece mal, né? Mas assim, você é tomado pelas paixões. E ser tomado no debate público pelas paixões é muito perigoso.
Porque torna-se isso, tudo torna-se um lugar de confrontamento. Então eu acho que a gente vai ter que entender, nós precisamos entender como sociedade, é uma necessidade de sobrevivência que o diferente faz parte da vida também, tem um lugar na vida. O que não quer dizer que a gente vai acolher todas as diferenças como legítimas para nós, e também numa perspectiva aqui cristã, que como evangélicos nós vamos assumir tudo o que se diz por aí como legítimo para nós. Não, a gente pode demarcar fronteiras. Agora, foi aquilo que o Edivaldo falou do projeto dele. A demarcação da fronteira, enquanto algo ilegítimo para mim, não me impede de viver com respeito ao outro, né? Então eu posso ter respeito demarcando, não, eu entendo, essa é a sua posição, mas para mim eu ainda não negocio certos valores, mas isso não me impede de conviver contigo. Se os dois lados têm essa maturidade, a vida é possível. Se os dois lados têm maturidade, a vida é E possível. tem uma coisa que eu costumo dizer pra todo mundo, é o seguinte, não necessariamente não. Eu não preciso concordar pra respeitar você. Eu posso discordar e respeitar você. Eu acho que quando você delimita assim, essa área, essa página, por isso que eu falo que a vida é feita de páginas, né? Você vai desfolhando, tem página que você vira, mas tem outra que não dá. Mas é muito tranquilo pra ambos, entendeu? Isso aí. Para ambos, né? Não pode ser só para um, tem que ser para ambos. Você falou uma coisa que eu lembrei, eu acho que o tema é esse do sermão do Martin Luther King, que é mente atenta e coração sábio. Coração Agora amável. não recordo. Tem um livro que eu tô lendo lá, né, que é A Dádiva do Amor, do Martin Luther King, que são vários sermões dele, né, e tem uma dessas falando sobre isso, justamente sobre essa questão de assim, você tem a mente atenta. A mente está atenta, ela não negocia, ela tá ali pensando o tempo todo, mas o coração ele é amável. É saber filtrar, saber depurar, saber ver aquilo que é lícito e aquilo que não é, aquilo que serve, aquilo que não serve. E isso realmente, eu concordo com o Igor, que o tempo, quando você é jovem, você ou quer abraçar tudo. O jovem é muito impulsivo, né? Muito radical, né? Ame ou deixe, né? Uma paixão unânime, né? Paixão, né? O jovem chora por amor, né, cara? O jovem, ele, quando termina o namoro, ele chora. Tudo é passional, né? Nunca mais vou ver e tudo. Aí vai crescendo, vai vendo que não é bem assim, né? A mesma coisa em relação ao campo das ideias, né? A conteúdos, né? Tem conteúdo que você aprende na universidade, que você aprende lendo, mas tem outros que é a vivência da experiência, é a vida, é o tempo. Eu costumo dizer que assim, eu lido muito com pessoas que são mais velhas do que eu na Marinha, e assim, o conhecimento que um comandante tem, um almirante tem, né, nível técnico, o meu pode ser muito parecidos, mas a vivência que ele tem naquela área, ele sempre terá mais tempo do que eu. Uhum. Ele tem 63 anos, eu tenho 44, então ele tem essa margem para frente, entendeu? Então eu acho que fazendo essa comparação, eu acho, Igor, que falta um pouco mais a juventude ouvir mais os cabeça branca. Uhum. Os caras que não qualquer um. Sim. Mas a gente sempre tem alguém que, igual a minha avó, por exemplo, minha falecida avó, que ela era quase analfabeta, mas da vida ela era muito, muito sagaz. Fala, menino, se envolve com isso não. E que é uma Deixa temática pra lá. forte, inclusive em comunidades negras, né? Isso aí. A figura da ancestralidade. É porque a gente olha muito também, mas biblicamente, mesmo que você não seja negro, você tem como buscar isso, porque na perspectiva bíblica, Total. a ancestralidade também tem um certo Muito. valor. Né? Você tem que ouvir. Por isso que, particularmente, é uma visão minha. Eu não curto a ideia de igreja de jovem. Eu, o Igor, não curto. Eu acho que a igreja tem que ter várias faixas etárias. Tem que ter criança, tem que ter adolescente, jovem, tem que ter idoso. Porque repito, também tem gente que envelhece mal, tá, gente? Então tem que ter atenção. Mas existe muito idoso, muita gente mais velha que tem uma experiência de vida, que tem uma sensibilidade e que sabe ser compassiva, né? Que tem traços de misericórdia e que tem algo a ensinar. Então, assim, não existe jovem sábio. Assim, a não ser misericórdia de Deus, mas digo assim, sábio pela experiência.
Pode ter uma sabedoria divina, percebe? Um dom de Deus, assim, pra ter a mente aberta. Mas a corrida da vida... sabedoria presume existência. Existência, é verdade. Sabedoria presume longevidade. É. Salvo o fato, aí a gente tá olhando pra transcendência. Sim. Salvo o fato de dom de Deus, salvo essa possibilidade, olhando para uma dimensão natural, presume existência. Não existe alguém com tanto tato que não tenha vivido o suficiente para ter adquirido, ter desenvolvido esse tato. Então o tato é da vida. Tanto é que tem coisas que você faz hoje que você olha pra trás e fala assim, não vou fazer não. É. Quer dizer, que você gostaria de fazer ou pensou em fazer, você fala assim, não vou fazer não. Eu quando eu tinha 22 eu fiz, eu me quebrei. Mas com 22 você nem pensaria, você só agiria, porque você não tem passado pra te informar, né? E você vai na tua própria energia. A não ser, e aí entra a figura do sábio, que alguém mais velho fale, Jalinho, já tive aí, Jalinho. Não faz isso. Esse caminho não Rapaz. é isso. Não é isso. E essa figura da ancestralidade, da figura mais velha é importante. E a lógica do respeito é fundamental para a própria vida do indivíduo enquanto profissional. Porque, por exemplo, eu sou professor. Eu sou professor de uma pós-graduação de ensino de História da África. Portanto, na minha disciplina, que é a África Medieval, eu falo sobre o avanço do Islã no norte da África. Eu ensino sobre religião tradicional, religiosidade tradicional naquela região ali da Senegâmbia, Togo, Gana, Benin, Nigéria, aquela parte daquela curvinha da África, aquele oeste africano, aquela curvinha inicial antes de pegar aquela barriga chapada africana aqui, aquela região toda. Eu ensino que é o culto tradicional, o culto aos orixás e tal. Não é a minha experiência religiosa, meus alunos sabem disso, eu deixo claro para eles. Eles sabem que eu sou cristão, mas eu trato aquilo numa dimensão historiográfica. Legal. Como alguém que está ensinando, que está, olha, isso opera dessa maneira, daquela maneira. Mas é a sua vida, não é a minha vida. Não é a minha vida. E nem precisa ser. E vocês também não precisam estar no mesmo lado, e ninguém precisa estar em lado nenhum também. A gente está aqui discutindo e refletindo. Só que quando você é imaturo, muita gente acha que só de falar disso já é uma coisa problemática. Não, só de tocar nisso. Mas ali eu estou na condição não de outra coisa que não professor. Então, na condição de professor, eu preciso assumir um protagonismo de professor. Agora, se eu estou numa condição de pregador ou de qualquer outra coisa, eu vou mobilizar outros saberes e outras visões sobre as coisas. O que não significa a inviabilização do respeito das diferenças, mesmo com a demarcação de uma visão de mundo pessoal. Eu particularmente creio num Deus triuno, que é único e que merece adoração. O que não significa que eu não respeite pessoas que pensam diferente disso. Mas elas sabem da minha posição. Então, às vezes, as pessoas acham também que ter posição já é ser desrespeitoso. Mas não, é uma posição e ainda assim eu posso lidar com a diferença. Vocês conseguem um jeito simples de explicar que um Deus ao mesmo tempo é três? Sim, simples e direto. É simples e direto, é um Deus só em 3 pessoas que vivem em comunidade. E aí a gente entende... Simples. Esse é o simples, cara. Não esqueça. Esse é o simples, cara. Um Deus só que vive em 3 pessoas. Mas aí uma pessoa que não é cristã não vai entender isso. Não vai entender. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. É a graça. Porque se... Olha só, eu não... Aí já... Direto. Eu não Essa posso... é bem vaza. Exatamente. Eu não posso obedecer a Deus naquilo que eu não tenho como fazer sozinho. Eu não tenho como obedecer sob lógica de lei. Eu preciso da graça de Deus para poder me impulsionar. E eu não posso ensinar a revelação de Deus sem a misericórdia do próprio Deus. Sabe por quê? Eu sempre falo isso. Você pode pegar a pessoa mais instruída, com a melhor apologética do mundo, com o melhor conhecimento, melhor tudo. Nenhuma pessoa com o seu conhecimento puro consegue fazer alguém se dobrar perante Deus. Só quem consegue fazer isso é o poder do Espírito. Por isso que precisa de unção. Você pode fazer todos os seminários do mundo, mas sem unção você não consegue dobrar o coração de ninguém. É o que chama da revelação, né? O Espírito Santo. Porque assim, eu conheço várias pessoas, inclusive, você já deve ter ouvido também, pessoas dizerem assim, cara, eu li a Bíblia 10 vezes. E elas não são evangélicas. Elas não são cristãs. Elas leem com um cunho histórico, leem com um cunho sociológico, tanto assim, mas a revelação da palavra da pessoa de Jesus Cristo é pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, você ter contato com essa palavra, ser revelado ela, é um abrir dos olhos seus, do entendimento, para a compreensão do sentido que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Eu acho que ficar explicando aqui 500 vezes você não vai entender, mas através do Espírito Santo. E a igreja já fez esse processo, é bom deixar isso claro, né? A igreja já fez esse processo, assim, a gente tá aqui requentando o debate. Esse debate já rolou no século IV, e o Gesta pode ajudar a gente na próxima. Lucas Gesta, mas assim... Inclusive, hoje ele não tá aqui nesse não deu, momento, né? porque ele tá em São Paulo. Vai cá, alô, Gesta! Vai casar, né? Pra você, vai casar. Então, assim, a igreja já deixou isso claro, assim, na compreensão, olha, mesma substância, mesmo poder, mesma honra, mesma glória na eternidade. E sempre estiveram juntos, E né? sempre estiveram juntos. Desde o início. Não, Por isso que ele é gerado, não criado. Exatamente. Tá ligado? Agora, ao mesmo tempo, só um comentário. Toda tentativa de simplificação que a gente tem por aí gera problemas. Por exemplo, é como o ovo. Tem a casca, tem a clara, tem a gema. Mas assim... É igual a explicação que dava também na época de imanência e transcendência. Não é boa essa explicação. Sempre vai... Sempre É porque foge, pra quem não é escapole. crente, isso é uma loucura, né? Isso quando não flerta com heresia. Por exemplo, igual a água. Que tem 3 estados. Isso é modalismo, o nome disso aí. Vamos fugir rapidamente. Alguém falou modalismo, tu pega o teu cavaco e vai embora. Uma vez eu escutei uma pessoa explicando, só que era uma conversa entre crente, né? Não era entre não crente e crente. Falando assim, cara, a trindade é tipo um casamento. Você tem o marido e a mulher, os dois são um, mas são dois. É um esforço de explicação. Não, porque é muito difícil, cara. Eu sei. Mas assim, eu valorizo o esforço do indivíduo porque ele tá tentando colocar em uma tradução possível para o ser uma coisa que na nossa cabeça é difícil de fechar. É real. Porque é uma equação complicada. Tá tentando fazer teologia, né? Porque a teologia, na realidade... O pessoal fala que a teologia, né? Isso é matéria de... Como é que é? De... concílio, né? Concíliozinho falar, eu tenho que teologia. Na realidade, é a tentativa da compreensão. É a revelação de Deus para com o homem, né? E a percepção do homem dessa revelação, né? Então, assim, o ser humano, o tempo todo, ele tá tentando explicar uma coisa que é essa relação, né? A relação do homem com Deus e a relação de Deus para com o homem, né? Então, como é que ele é? A pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Inclusive, tem até uma... eu lembro que na época no seminário se falava muito sobre isso. Quando se fala Deus Pai, tem muita gente que tem problema sério com o Pai. Aí quando faz correlação com o Pai, diz, não é o mesmo Pai, então não sei o que. Mas enfim, é justamente o que o Igor falou, né? A pessoa do Espírito Santo para compreender. É difícil, né? É a expressão do eterno em caracteres humanos. Sempre vai faltar. Tu fez teologia também? Não. Você fez teologia, né? Fiz. Mas a faculdade que ele fez aí, cara... Não, isso é bondade. Não, mas eu nunca fiz teologia, não. Até pretendo algum dia, talvez, fazer. Mas tem tem muitas ferramentas da teologia que é isso aí, hermenêutica. Sim. A leitura é a mesma ferramenta disso, entendeu? Minha faculdade é a vida. É aquela que assim, né? Minha faculdade é a vida. Levanta assim. Agora, assim, se você tiver todas as dificuldades de saber da pessoa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cara, se mantenha no Filho, Jesus. E você tem a revelação de todos os outros. Amém. Com certeza. Que as pessoas, às vezes, de forma simples, né, tentando, né? Jesus, cara. Jesus, ele não é um militante de direita e nem de esquerda. Jesus é Jesus. Simplesmente. Até porque, só pra deixar o pessoal ciente aí, essas conceituações de direita e de esquerda, que o pessoal força no texto bíblico, são do século XVIII pra cá. Então, é meio difícil ter essas definições lá. Porque são categorias. E até para o dia de hoje, direita e esquerda são categorias difíceis para dar conta do real estado do debate público. É difícil porque mesmo. O conceito de direita e de esquerda, ele dá conta de alguma coisa, mas não de tudo, né? Porque a categoria é aquilo, ela ajuda a compreender, mas ela às vezes não resolve tudo, porque a vida é mais complexa do que a categoria. Igual eu falo assim, o escravo da casa e o escravo de fora da casa. Aí eu falo assim, o escravo da casa trabalha em casa. Tá, mas e aquele escravo da casa que vai na feira comprar? Entendeu? Então, assim, a categoria ela ajuda a pensar.
Você falou isso na Mas última ela vez. não reduz. A história tem essa ela é mole, né? mobilidade. Essa O mobilidade. Frigir dos ovos. No Ali no frigir dos ovos. Tem uma maleabilidade histórica. Exatamente. O pessoal briga que eu misturo muito o acadêmico com o popular. Eu falo um negócio super rebuscado, mas assim, no frigir dos ovos, o que a gente percebe é que o universo difuso dos cativos. Você fala assim, caramba, o cara falou, no frigir dos ovos, quanto negócio. Mas se você vê Jesus em todas as ações dele, sempre existiu os dilemas e as demandas da sociedade. Isso aí. Sempre. Você sempre vê sempre Jesus em todos os textos, não estando no meio da sociedade, resolvendo das coisas mais profundas sem estar em militâncias da época. É perfeito isso, é perfeito, né? Ele é como se posso dizer isso, né? Jesus atuando realmente naquilo que é necessário, naquilo que é fundamental para o homem, o resgate do homem, da mulher, né? Todas as ações de Jesus, você vê sempre esse resgate do interior do homem e da mulher, que automaticamente que isso acontece com ele, isso transborda em todas as ações daquela pessoa, em todos os dilemas da sociedade. É como se sentisse as dores de todo mundo sem se reduzir a pauta política de ninguém. Exatamente. Então ele sente todas as dores, ele se sensibiliza com todas as pessoas, mas sem se subtrair aos enquadramentos ideológicos daquele tempo. Então Jesus ele acaba sendo lido de várias formas exatamente porque talvez ele pudesse ser lido como um isentão. Porque ele não é nem um zelote, nem um essênio, nem um saduceu, nem um fariseu. Ele parece não estar adequado a nenhuma desses quadros, assim, né? E a gente tem a expectativa que as pessoas assumam quadros. Exatamente. Porque é mais fácil lê-las quando elas estão Por isso que as pessoas enquadravam ele em vários rótulos. Lê-lo, né? exatamente. Pra Exatamente. tentar lê-lo. Os próprios discípulos que tentavam ler eles, você falou da TV Isso é verdade. tentavam ler de algumas formas e sempre se confundiam, né? Cara, mas isso aqui não faz sentido, não né? faz Tipo, sentido. tinha Eu essa pensava que conjectura, ele né? era de uma linha, mas na realidade ele fez outra, né? Aquela atuação interessante, eu vi uma pessoa comentando, até mandei pra você, sobre quando pegaram Jesus, né, pra ser crucificado, e aí Pedro, né, na paixão, foi lá e cortou a orelha. Cara, Jesus curou, cara. Então poxa, mas ele não ficou revoltado e tal, não sei o que, não mandou matar geral, não, ele tá ali pra curar, pra sarar. Então, assim, quando ele fala que o reino dele... E da mesma forma assim que ele curou, ele não estava tomando um partido de um lado, né? Ele estava sendo ele, Jesus. O famoso né? discerne todas as coisas, mas por ninguém discernido. Exatamente. Né? Exatamente. Porque o contexto de Jesus, a missão dele era outra, né? Ele tá acima, né? Verdade. Ele tá acima, mas sem estar à parte. Não sei se estou me fazendo entender. Né? Claro. Ele tá acima, mas sem estar à parte. Ou seja, ele tá ali vendo como um todo. Eu costumo dizer assim, que Jesus, né? Ele vê, por exemplo, a gente tá... É um carro, vamos dizer, né? Nós somos um carrinho, né? E que a gente está numa avenida cheia de prédios e que tem uma esquina. A nossa visão daqui não vê o que tem lá na esquina. Mas Jesus é aquele que está acima do prédio. A visão dele sempre é panorâmica, mas também é particular. Ela sempre é dinâmica, mas sempre é individual. Então, quando ele nos conduz, quando ele dá os discernimentos, quando ele nos instrui, por isso que a gente tem que pedir orientação a ele, né, para discernir, para falar, para conversar. Ele sempre terá o melhor conselho, porque ele tem essa visão panorâmica, né? Mas ele tá com a gente particular. Não sei se me fiz entender. Claro. Fez sim. Né? Mas como é que cabe isso, cara? Na pessoa de Jesus, cara. Por isso me assusta, Igor, e os demais aqui presentes, quando a igreja que se diz do Senhor coloca de lado esse viés, essa experiência, esse ensinamento e se apega a qualquer outro. Porque qualquer outro, aí a gente pode entrar num assunto um pouco mais polêmico, que quando fala sobre esses assuntos,
mais vira para a questão ideológica. A questão ideológica, desculpe vocês que estão nos assistindo, mas assim, as visões ideológicas têm o seu lugar e tudo, mas ela não esgota, cara, ela não dá conta para aquilo que é o dilema da alma do ser humano. É muito mais profundo, é muito mais sério. Exemplo, quando eu sofro um problema de racismo, um impedimento, né? Eu tá indo pro meu trabalho, o cara me parar, me revistar e tudo, porque eu sou negro e tal, e me revistou, tá? Isso é um dilema da sociedade, é um racismo e tudo. Fui lá, fiz lá minha queixa e tudo mais, mas a ferida que tá na alma, nenhuma queixa que eu preste, nenhuma gritaria que eu faça, legítima que dá conta de apagar isso na alma. Só quem faz isso dentro da nossa alma é a pessoa de Jesus, cara. E aí vai aquela dimensão da redenção, né? Como a gente entende a possibilidade de redenção do homem. É em Cristo, né? A compreensão que a gente tem. O que, conforme foi falado pelo Edivaldo, não anula a possibilidade da gente se mover politicamente, né? É necessário porque a gente está se movendo politicamente sempre. Mas não deixando de lado que o grande motor de transformação do coração de todo e qualquer indivíduo, na nossa concepção, é Cristo. Né? Que vai trazer essa redenção. Porque tem os seus lugares. Eu acho que também, né, Igor? As pessoas às vezes confundem, né? Quer tirar tudo. Não, então a gente vai para esse lado, tem o seu lugar. Eu acho importante a luta. Tem a sua reflexão, eu acho importante a reflexão sobre essa questão, entendeu? Mas tem os seus lugares. O problema é quando você não tem clareza de que esses lugares dão conta de algumas coisas, né? Que são importantes. Mas tem um lugar no coração da pessoa, na alma da pessoa que é rasgada, ferida, na alma durante anos sobre isso, que esses lugares são importantes, precisam ser falados, precisam ser feitos, mas ela não esgota tudo, ela esgota parte, entendeu? Mas essa aqui, na alma, eu não encontro aqui. Eu encontro na pessoa de Jesus. Quer ver uma coisa interessante que aconteceu comigo? Quando eu tinha 18 anos, tava lá, né, na igreja, querendo namorar a menininha, né? Aquela coisa, querendo namorar a menininha, e aí, 18 não, minto, 17 anos. E aí a menina, cara, não era nem branca, era a menina, era o quê? Era um pouquinho mais claro que você, um pouquinho. Tá dando aquela margem gigantesca de pardos do Brasil. Que cabe tudo. Os tons de degradê lá, na outra palheta. Aquela mestiçagem. Cara, interessante. Quando fui namorar, assim, pedi pra namorar em casa e tá aquela coisa. Ela morava com os avós e os avós não deixaram. Não deixaram. Falou, não, porque isso e aquilo outro. E aí os avós, resumo da história, os avós foram falar com o meu pastor. E disse claramente, aí o meu pastor me chamou pra conversar. Eu falei assim, olha, queria conversar com você. E assim, esse pastor era um pastor extremamente rígido. Pensa num pastor queixada de mula, assim, já viu? Que cara ignorante, arrogante. Ignorante. Mas ele fez uma coisa comigo que naquele dia ali eu entendi o que era redenção. Ele chegou pra mim e falou assim, você sabe por quê? Você sabe por que que eles não deixam você namorar com essa menina? Porque você é negro, eles deixaram muito claro isso pra mim. Eu quero só te dizer uma coisa, garoto. Eu acho que eles vão ter uma decepção muito grande quando eles morrerem e encontrarem um Jesus negro. Caraca. Ele falou isso? Ele falou isso pra mim. Olha só. Eu quero te pedir desculpa por essa situação. Meu Deus do céu. Eu acho isso repugnante. E eu tô orando com você. E você vai achar coisa melhor. Naquele dia, mal ele sabendo ou não, ele foi uma porta pra salvar a minha alma disso, cara. Ele fez uma revolução na sua cabeça. Ele fez uma revolução na minha cabeça. Entendeu? Ele não... Olha que interessante. Ele não negou. Ele pontuou isso como repugnante. Mas ele trouxe uma saída. Isso trouxe pra minha cabeça uma outra coisa, entendeu? Então, assim, eu acredito nisso, Igor. Que, assim, a igreja do Senhor, ela não pode jamais se negar aos dilemas da sociedade, dizer que não... Não, isso não existe. Cara, existe. Isso é real. O problema é qual é a resposta que você dá
para essas pessoas que vivem o dia a dia isso? Entendeu? Qual é a resposta que você dá? Porque os outros ambientes também estão incessantemente procurando respostas. De uma forma ideológica, da sua luta do dia a dia, com aquilo que tem, com a experiência que tem, com a mazela que tem, mas elas estão procurando respostas. O lance todo é o que nós, da Igreja do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, dizemos que somos do amor, né? Da graça. Qual é a resposta que a gente traz à luz disso, entendeu? Na pessoa de Cristo, entendeu? Eu acho que isso é interessante e falta um pouco mais disso, aí eu assumo também a responsabilidade. Falta mais essa voz, entendeu? Essa voz rema que dá esse norte, sabe? Tem isso, mas também tem isso, a pessoa de Cristo, olha aqui, ó. Como esse pastor fez isso comigo? Entendeu? Eu não cresci com nenhum trauma disso. E olha que eu já passei por outras situações. Mas a minha identidade foi resgatada nesse dia, cara. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Que isso, hein? Forte demais. Esse pastor aí, esse pastor... O Jales até ali assim, ó. Eu senti que vocês ficaram meio desanimados. Eu falei, Não, eu tô digerindo. Eu tô digerindo. Eu entendo muito o que você tá falando. O que ele fez aí é... Que pena não ter mais pastores assim, né? E olha que eu falei pra vocês, não os avós, né, da menina, eles têm que dar graças a Deus se eles estiverem no céu, né? Já tá bom. Pois é, cara. Aí eu não posso falar. Olha o Jair. Vai. Não sei se vocês sabem, mas aqui, entre nós, o Jair é conhecido como Jair Zelote. Jair Zelote. Nos círculos aí dizem isso. Nos círculos aí. Tem esse pessoal maldoso, eu não. Mas tem o pessoal maldoso que já chegou no meu vídeo aqui, ó. Jair Zelote. Cara, isso é tão interessante, porque assim, quando eu fui pedir a minha atual esposa, né? Minha esposa, né? E na época eu namorava. Pra namorar com ela, eu ainda tava com isso na cabeça, falei assim, mais uma coisa pra dar ruim e tal. Aí foi uma alegria, minha sogra, amo minha sogra, Dona Graça, me recebeu de braços abertos, fez pudim, fez comida. A redenção foi completa. A sogra se chama Graça. Esquece. Jesus purinho. Graça, Dona Luísa, beijo pra ti. Superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundante. superabundou a graça, cara. Mas eu não sei se eu falei isso com vocês da outra vez, eu não lembro, de verdade, eu posso ter falado. Porque, pô, eu sou brancão, né, mano? Então, assim, eu não... Será? Eu não percebi, Nunca cara. deu pra Vamos fazer agora aí nos comentários aí, galera de casa. Jalinho, S pra sim e N pra não. Pra gente saber se ele é branco. Que paleta é essa? Fiquei na dúvida agora. Me deu aqui, eu falei, será? Vai lá, Jalinho. Vamos colocar perto aqui. Que paleta é essa aí? Que paleta é essa? Que paleta é Como é que essa? você vai responder isso? Ou é branco, ou é um branco respondo. white? Mas, tipo, mano, tipo assim, tem coisas do dia a dia que você falou aí que eu não tenho a menor ideia do que é, tá ligado? Tipo assim, cara, eu não sou parado por blitz porque eu sou branco, pelo contrário, né? E aí, pouco tempo atrás, cara, vamos botar aí uns 5 anos atrás, talvez, eu falei, mano, eu vou trocar ideia com meus amigos, mano. E aí eu tive o choque de realidade. Isso tem tão pouco tempo. Mano, eu tenho 37 anos, então eu tinha 32 anos. E depois que eu troquei ideia com meus amigos, eu falei, por que eu não troquei ideia com esses caras antes, tá ligado? São meus amigos desde a 5ª série e eu nunca conversei com eles. E aí eu falei isso aqui em algum lugar hoje, né? Eu falei, mano, eu troquei ideia com um amigo meu de infância que eu conheci na 5ª série. Ele falou pra mim depois de velho, Evandro, tinha amigo que a mãe dele não deixava ele brincar comigo. Isso é assustador, Igão. Mas tá ligado? Realidade. Outro amigo falou, Evandro, se eu for pra uma loja, eu tô repetindo porque essas foram o que mais me marcaram. Eu vou pra uma loja, eu não posso ficar muito tempo em dúvida se eu levo uma camisa ou outra. Uma amiga minha, professora de português, redação português, enfim, com quem até eu fiz uma aula recentemente, ela fez uma publicação ontem, cara, contando de uma situação. Ela nem é do Rio de Janeiro, ela é do Espírito Santo. Então, assim... Eu a conheci há muitos anos atrás e mantive pouquíssimo contato ao longo dos anos. E agora, com o Instagram, a gente voltou a se comunicar. E aí ela fez uma publicação ontem muito chocante, cara. Que ela falou o seguinte, ela tá grávida, tá pra nascer o bebê, já tá ali pronto pra nascer, tá entrando no 9º mês já. E aí, ela brincando com uma outra criança em algum momento, assim, imagina, com uma roda de conhecidos, assim, sabe? E a criança era branquinha, tinha olho azul. E alguém fez o seguinte comentário: você nunca vai ter um bebezinho bonitinho assim.
Cara, Meu Deus é do céu. absurdo, mas assim, é mais gente. comum do que a gente pode imaginar. É mais comum, acontece com mais recorrência. Porque a naturalidade com a qual a fala sai revela a persistência dela histórica. Porque se a pessoa fala sem tanto freio, é porque é uma coisa que é irrefreável. Então é habitual. Entendeu? É uma coisa muito louca, mas é isso que é dito, entendeu? Então, você nunca vai ter um filho tão bonitinho como esse. Você vai ter um filhinho bonitinho, mas não como esse. Entendeu? Porque não vai ter o teu olho, não vai ter olho azul, porque você não tem. Não vai ter cabelo liso, porque você não tem. É igual, por exemplo, a mãe branca com um filho mestiço e ter a fala do seguinte: tá levando eles pra passear e tal, não sei o Meu quê. Deus. Minha mãe já passou isso com a minha sobrinha. Falando que ela tava... você que é a babá dela... Impressionante, tipo, coisas assim. E falando sobre essa coisa estrutural, que eu até já brinquei sobre isso com alguns amigos, e alguns amigos já brincaram isso comigo. De você namorar uma branca e você fala assim, vai clarear a família. Clarear a família. Cara, olha só que E coisa, é muito natural, né? Era uma brincadeira natural, e agora você vai pensando, vai se E colocando... quem tá falando, porque essa que é a sofisticação da parada. Isso. Quem tá falando não tá querendo mal, Exatamente. não tá achando que tá fazendo nada mal. Porque realmente, no seu entendimento, no limite da sua compreensão, é só uma zoeira. Mas o problema é que quando você vai escavucando as raízes da zoeira, exatamente. aí você fala, ih, rapaz, não é uma mera Não zoeira. é. Tem uma recreação aqui que é toda sustentada em torno de um racismo, cara. De uma trajetória racial de exclusão do país, entendeu? E aí você fala, meu Deus, o que será que mais aconteceu nas minhas falas? Porque eu acho que a gente tem esse processo em algum momento da vida, né? De falar assim, cara, mas o que será que mais eu falei que hoje eu me reprovaria? Pô, total. Né? Tem muita coisa, né, cara? Exatamente. Eu acho que se a gente tivesse essa oportunidade, assim, sobrenatural de o nosso eu do presente, essas coisas de filme, assim, né? Nosso eu do presente. Chegar no passado e ouvir a gente falar assim, meu Deus, menino, cala a boca. Quem que é você? Eu sou você, rapaz. E poder aparecer na hora que tá falando a besteira, né? Pô, caramba. Para, cara. Essa besteira, tá Por falando favor, besteira. não. Você vai se Mas é arrepender. muito comum. Mas o Igor tá falando um negócio que tem uma questão. Se você me permite fazer essa pergunta Lógico, pro Igor. fica à vontade. Sim, pô. total. Porque eu tenho muita dificuldade justamente com isso. Com essa reprodução naturalizada de termos, de conceitos. Eu tenho também. Que assim, as pessoas Tento falam, ao ponto, tipo assim, o que eu faço que é natural por ser branquelão? Porque assim, o cara não faz intencional, tá? É a mentalidade dele que ele solta isso, entendeu? E aí a gente percebe, assim, ele é racista, tá, não sei o quê. Como é que a gente divide isso, Igor? Ou dá pra dividir isso? Do que é realmente Como conversar sobre isso, estrutural, né? cultural, que verbaliza isso, daquilo que é intencional realmente, que é fazer ofensa, né? Ou tratamento sutil. Porque tem essa coisa também, né? O cara faz aquele tratamento sutil. Você que é moreninho, tá, né? Sim. Aquela coisa assim. Como é que a gente consegue... Tem muitas camadas aí. Eu acho que a primeira talvez, por escolha de caminho de reflexão aqui, em deixar claro que até a própria ideia de racismo estrutural é um debate público. Assim. O conceito de estrutural também é um conceito que está em debate. Tanto que eu prefiro usar a ideia de trajetória racial de exclusão. Eu prefiro esse conceito porque dá a ideia de uma atuação consciente de indivíduos. Vou passar a usar isso daí. Entendeu? Boa. Mas é uma escolha pessoal de conceito. Tipo assim, as pessoas passam no Brasil por uma trajetória racial de exclusão, porque a trajetória dá uma ideia de ação constante, né, pensada, enfim, projetada. Por que eu tento também evitar a ideia de estrutural? Embora, reitero, não estou falando que está errado, tá? Porque muita gente usa como também um salvo-conduto. A partir do momento que tudo é estrutural, nunca mais ninguém foi culpado de nada. Tipo assim. Cara, isso é muito bom. Eu adoro a explicação foi culpado de nada, né? Tipo assim, pô, fulano bateu na mulher dele. Poxa, cara, mas assim, né, cara? É estrutural, é um mundo né? machista. Então, assim, a partir do momento que surgiu o contexto do mal, nunca ninguém foi culpado. E nós mesmos cristãos não temos desculpa pra isso. Porque, embora tenhamos a inclinação pro mal, nós somos responsáveis pelos nossos próprios erros. Exatamente. Então, assim, o cristão já tem uma resposta pra isso.
O homem é inclinado pro mal, mas você responde pelo teu mal. Mas não interessa. Você é responsável pelo teu mal. Você caiu com ele, mas hoje você faz escolhas conscientes também. Você não pode escolher não errar, mas você pode escolher viver ou não uma vida de erros, né? E o apóstolo João chega com toda carinho do mundo e fala que quem peca é do diabo, né? Já chegou a primeira Uma João pancada, 3, né? Filhinhos, não vos enganeis. Quem peca é do diabo. Porque a semente de Cristo não está nele. Diretão, né? Mas enfim, então a primeira coisa assim, de pensar que os indivíduos, eles são agentes históricos. Sim. Eles não estão sendo conduzidos por uma estrutura sem reflexão. É claro que existem muitas coisas que nos atravessam, há constrangimentos históricos, mas há um elemento fundamental que é a agência do indivíduo. Os indivíduos são protagonistas. Então nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos e falamos. Então esse primeiro entendimento, essa autocompreensão já acho que é fundamental. E aí, quando você tem essa provocação pessoal, você fica mais atento e mais sensível a algumas coisas. O que não quer dizer que você não vai errar. Você pode errar, mas você vai ter uma capacidade maior de aguentar a contradição, a contraposição quando ela surgir. Você falar alguma coisa e falar assim, Jales, olha, presta atenção nisso aqui e tal. Pô, mano, vou estar atento. Eu acho que é esse exercício. Legal. Porque não tem como, assim, nós falhamos. Talvez eu não vá errar numa dimensão racial, mas talvez eu erre em uma outra coisa. Total. Sim, verdade. Eu vou errar em outra coisa. Eu errei assim, pra menina eu errei e ela nem precisou me dar o toque, né? Você já logo se tocou. Eu me toco e, cara, se a pessoa não gosta, você tem que aprender a lidar com isso. A lidar com isso, exatamente. Eu não vou ficar achando, não, isso aí é mimimi da sociedade, você do jeito que eu sou. Eu penso que a gente tem que se moldar. Enfim, eu na maior inocência do mundo, eu tava num trabalho, cara. Aí tinham 3 mulheres pegando peso e tirando as coisas de uma sala. Aí eu falei, caramba, 3 mulheres aí tirando peso de uma sala e 3 homens parados aqui. Essa foi minha fala. A menina falou, não tem problema, aqui tem 3 mulheres brabas. Aí eu falei... Foi mal. Não, em outros ambientes... Cara de gol contra. E talvez em outros ambientes... mesmo, são brabas, né? E talvez em outros ambientes vocês falariam assim, mesmo, pega esse cara. Porque também tem que ler os ambientes sociais. É isso. Pega esse cara. Mas ela marcou uma outra posição. Então, em face à posição que ela marcou... Você foi, não, beleza, então show de bola. Então eu vou sentar aqui também. Mas agora, mas é isso. Mas agora o que eu vou fazer? Já aprendi. Gente, vocês querem ajuda? Não. Valeu. Acabou. É isso. E essa leitura é isso, é viver em sociedade. E tem que ter uma sensibilidade também de quem está ensinando para perceber se a pessoa ela é ensinável ou não. E se ela é uma pessoa que cometeu um erro que pode cometer, ou que ela tá, na verdade, se aproveitando da tua bondade. Porque também tem gente que faz força pra poder, sabe, criar o atrito. Exato, você logo percebe que a pessoa tá só tentando se fazer de inocente. Então dá pra fazer essa leitura também. Agora, tem coisas que estão no nosso cotidiano que a gente não percebe e que a gente pode ir dando toque. Vou dar um exemplo. Certas vezes, porque as pessoas têm medo mesmo de ofender, porque às vezes tem medo da ofensa. Isso, é verdade. Ele fala assim, não, o Edivaldo vai lá contigo, aquele que, é moreninho. Aí eu falo assim, não, cara, deixa eu te falar. Ele é negro, pode falar, não é preconceito você falar negro, porque hoje em dia também as pessoas têm medo de quais termos elas podem usar. Quais termos? Do negro, do preto, né? Aí eu vim e falo assim, pode chamar ele de negro, mas qual o certo, negro ou preto? Eu falei, olha, cara, preto é a cor dele, né? Eu tô dando exemplo, essa conversa não existiu, mas poderia existir, porque ela é muito possível em vários ambientes. Não, a cor dele é preta, mas a gente diria que pro IBGE ele é um cara negro, mas conhecendo o Edivaldo, eu acho que ele não se ofenderia com nenhuma das 2 terminologias e tal. Ah, beleza. Porque as pessoas têm medo, eu falo assim, que é mais escurinho. Porque tem medo. Às vezes é só uma identificação. O Jales é mais branquinho, o Edivaldo é mais escurinho. Ok, é uma categorização. Se ela não vir embebida de uma carga estigmatizadora, nem chega a ser um problema. Mas muitas vezes as pessoas deixam de falar por medo, assim, porque estão com vontade de ofender. Não, porque o Edivaldo, que é mais moreninho, né, e tal. Não, o Edivaldo é uma pessoa negra e tal, não tem problema. Então eu acho que a gente também tem que fazer esse esforço. É claro que nem todo mundo tem essa paciência e a obrigação de ensinar as coisas pros outros. Exato. Mas eu me sinto na responsabilidade como educador, como professor, e eu acho que se eu posso ajudar as pessoas a serem melhores e elas me ajudarem a ser melhor, é melhor. Até porque, se eu sou sensível com meu irmão, ele certamente vai ser sensível comigo. Porque é aquilo, né, cara? A língua é o chicote do rabo. Se eu for essa pessoa também assim, entendeu? Amanhã ou depois também, nego, guarda. Guarda, é verdade. Não, beleza, no dia que esse maluco errar também, eu vou humilhar.
né? Vai ser no sabor de mel. Né? E aí o cara vai... Melô da vingança. O melô da vingança. O cara vai tratorar, entendeu? Então, acho que é isso. Mas, é claro, a gente tem não é uma matemática, né? Não é uma equação, é difícil mesmo. É isso. E você tem que fazer na leitura social para poder compreender os sentidos das coisas. E também não tornar tudo também, transformar toda pessoa em automaticamente racista. Por quê? Porque racismo também é crime. Então, assim, o cara comete um erro, não necessariamente ele é uma pessoa racista, assim. Isso aí. Ele cometeu um erro. Aí você vai lá, porque também essa mesma sociedade que tudo permite, também nada perdoa. Exatamente. A gente tá numa sociedade que tudo permite, nada perdoa. Então, assim, você pisou fora minimamente, às vezes você nem tinha má intenção, mas pisou, você foi mal. Caramba, se for na rede social, acabou a tua vida, que você vai ser Não cancelado, perdoa, né? Então a gente também tem que ter essa capacidade de depurar. Mas isso é uma leitura muito pessoal minha, que certamente muita gente não gosta, torce o nariz quando eu falo isso. Mas a leitura que eu tenho é essa, porque não dá pra tomar todo ato como um ato, né? Uma pessoa que realmente está querendo. Já aconteceu de às vezes um professor fazer uma parada, aconteceu recentemente, um professor com quem a gente trabalhava pediu a leitura de um texto, e é um texto de uma época com uma tensão racial muito grande no Brasil. E o professor insistiu na importância de usar aquele texto. Só que alguns alunos não queriam usar o texto por causa exatamente das indicações raciais do texto. O que você faz como um educador nessa hora? Você é estratégico. Você fala assim, pô, então vamos mudar a abordagem? Já que vocês ficarem incomodados com isso, faça um trabalho sobre isso. Sei lá, né? Nessa hora o pedagógico tem que aflorar. Não foi má intenção, mas eu passei o trabalho assim, eu quero trabalhar assim. E aí o que acontece? Colaram no indivíduo o selo de racista, tá entendendo? Rolou um salto. Tipo assim, ele talvez você possa falar que ele foi um cara talvez intransigente, entendeu? Talvez insistente, até autoritário, insensível. Talvez sejam categorias possíveis para a forma como ele lidou com a demanda estudantil. Mas daí já dá o salto para racista, que é uma coisa criminalizável, já é diferente, tá entendendo? Vira também uma coisa vulgar. Você não pode vulgarizar demais o termo. Isso aí que eu queria que você chegasse, porque toda vez que você generaliza um assunto, você banaliza ele. Exatamente. E aí fica difícil para discernir, entendeu? Se tudo é aquilo, nada é aquilo. Nada é aquilo. E é um assunto muito sério para ser levado banalmente, entendeu? Não, tudo é racista e tal, não sei o quê. E aí, isso que você falou é fundamental. E eu acho saudável, né? Porque as pessoas conseguem estar em um ambiente, discernir não é o que a pessoa só fala, mas é a maneira, o jeito. Total. Isso você as intencionalidades. A intenção, quem é aquela pessoa. Eu lembro muito bem que um pastor, né, que eu andava com ele dizia o seguinte: não basta você só ouvir o que a pessoa está dizendo, você tem que discernir qual é essa voz. Sim, é isso aí. Quem é essa pessoa que está falando, qual é o contexto, da onde ela está partindo isso, para você fazer um discernimento da fala. Hoje eu vejo, Igor, e Felipe e Evandro, que as pessoas, quando falam desse assunto, elas se ligam muito naquilo que está falando, mas esquecem quem é que está falando. Eu vejo, por exemplo, pessoas que falam, defendem muito, não, eu sou contra o racismo, mas assim, a voz que está falando não é nada disso. A voz que tá falando, ele faz ao contrário. É o que a gente chama de sinalização de virtude. Né? Ele tá sinalizando virtude publicamente. Sinalizando virtude, Quer aprendi sinalizar agora. virtude. Olha só, Mano, racismo é ruim. frigir dos ovos. Ali, eu já ouvi, inclusive, literalmente, o cara tem a empregada negra que faz um ovinho instalado pra mim, por favor, 3 horas da tarde. É um negão, porra. Saca? Engraçado que quando a gente fala sobre isso, sobre a questão da doméstica, né? Eu acho que tem o quê? 7 ou 8 anos, se eu não me engano, a legislação que regulamenta. É verdade. Regulamenta, acho que é 7, pouco tempo agora. Aí. Não deve passar de uma década, talvez uma década aí, talvez, vai lá. Por aí, assim, a minha família, por parte de mãe, né? E por parte de pai, era muito comum vir do interior da Bahia, do interior de Minas, pro Rio de Janeiro, para trabalhar como empregada e trazer o filho menor ou a filha menor para também junto trabalhar na casa daquela senhora.
É muito comum, por exemplo, eu vi um amigo meu falando sobre Portugal. Eu até tô querendo depurar essa história mesmo. Não que eu duvido desse meu amigo, mas assim, para depurar os fatos mesmo. Mas dizem que, assim, em Portugal agora está se construindo casas de empregadas. Por causa da quantidade de brasileiros que estão indo para lá. Isso é uma prática daqui. E o quarto da empregada já sabe como é que é, né? O quarto da empregada é sempre naquele canto, perto da cozinha, sem muita ventilação, curto. Uhum. Entendeu? Então, assim, você tem vários indícios assim que, assim, as práticas, os modus operandi, sabe? É verdade. Os modus operandi de como eu mesmo moro num apartamento que tenho um quarto de empregada. Aquele quarto de empregada, nem por um decreto da pessoa pode ficar não, de forma nenhuma. Não tem como, pô. Não tem como, entendeu? É que no Brasil também se estabeleceu muito essas relações quase de compadrio, né? Então, assim, aquela... De quê? De quê? De compadrio. Como se fosse de compadre, comadre Sim, e tal. entendi. Que toma conta. Aí você insere aquela pessoa que é quase da família. A gente falou até um pouco disso outra vez. Então, no Brasil tem muito esses laços de reciprocidade, que são laços, assim, não sanguíneos, mas de dependência econômica e tal, e que de algum modo E aquele dialogam negócio, com o passado brasileiro. Você tá né? junto, a gente se ajuda, mas você vai ter que trabalhar, né? Tipo assim, eu te ajudo, mas você trabalha, né? É um trabalhador que não é reconhecido na totalidade do seu trabalho. Exatamente. Porque tem uma fronteira borrada entre família, trabalho. Então, assim, é da família, mas vai estar na herança. É aquela fronteira borradíssima, entendeu? Que é esse tipo de relação muito, muito comum, histórica no Brasil. Teve um caso agora na internet aí que bombou aí, uma esposa de um cantor que falou, tava conversando, gravando o story, e falou sobre a empregada negra, e aí virou pra mãe branca e falou assim, minha mãe falou que quando eu casasse ela ia me dar a fulana de tal, a Raimunda, o nome da moça é Raimunda. A Raimunda. Mas não aconteceu isso. Ela, não, só dou pra você, porque a Raimunda é minha. Então, tipo assim, sentimento de posse e forte, escravidão, né? é forte, né? Mas o Igor comentou aqui uma vez que ele veio sobre a questão de a criação, né? Ama de leite. né? É isso. A pessoa, a criança cresce sendo criada afetuosamente por aquela mulher. E nesse caso, especificamente, veja, eu não conheço o caso a fundo, Sim. mas talvez a pessoa até tenha todos os direitos, eu não tenho como avaliar Sim, isso aqui, sim. mas é curioso, a gramática... A gramática, é que é isso aí, usada. a gramática que é usada. Pô. A gramática usada depois é veio estranha, né? Porque não parece uma coisa... Não, E depois veio à tona a própria Evandro Raimunda. Zelote. Evandro Zelote. Eu duvido que essa mulher tenha direito. E se ela não lavar um prato e deixar pra lavar no dia ela seguinte? falou na mídia que é uma família que ela tem, que ela é muito grata, que já viveu coisas... Tipo assim, existe uma reciprocidade de reconhecimento. Tá, mas se a menina deixar pra lavar a senhora, Não, deixar de fato, lavar a louça à ela noite e é uma lavar sua manhã de trabalhadora, é uma manhã. trabalhadora. Não, mas assim, ela não deixa de ser uma trabalhadora. Esse é o isso aí. ponto. Mas assim, se ela é uma trabalhadora e que ela tá com todos os direitos dela, eu acho que aí a gente... Ah, você tá falando direito nesse sentido aí. Nesse sentido. Ah, você que era direito de tipo, é da família, então vai ter herança também. Não, a casa direitos é toda trabalhistas. também. Direito Que ela trabalhista. seja uma Entendi, trabalhadora... Por isso que é borrado, entendeu? Não ela é uma trabalhadora da de família, plenos mas é direitos. trabalhadora, É uma trabalhadora de plenos direitos. Vamos dizer assim, nesse caso, Entendi. tá? Isso aí. Porque essa fronteira borrada, às vezes, impede até os plenos direitos. Porque não precisa disso, porque você é nossa, você é da família. Exatamente. Não, vamos dizer que ela... Que eu não tenho como aferir isso aqui, mas vamos dizer que ela tem pleno direito, ela recebe tudo por dentro. Isso. Tudo bonitinho, parará. O complicado nesse caso é a gramática. Porque É eu falo isso que eu ia falar. posse, é verdade. essa noção assim, não, porque ela é minha, eu vou passar pra você. Assim, não... Pelo passado que a gente tem no Brasil... É muito recente, não é né? de bom tom. Tá Usar entendendo? essa gramática, Não é uma exatamente. parada que é criminosa, porque nem tudo tem que ser... Eu acho que é Isso, criminalidade. Não é uma parada criminosa, não é uma parada talvez nem mal intencionada, mas tendo em vista as fragilidades da história do Brasil... E quando a gente relata aqui, não é legal. crucificando a pessoa que falou, a gente tá tratando, contextualizando a situação que... Ó, existe isso. Eu só um adendo, falando sobre mim, assim, minha mãe sempre trabalhou em casa de família. E vai lá, fica à vontade. Eu sempre trabalhei em casa de família. E eu, na minha adolescência, eu trabalhei com um pastor amigo meu,
que me ensinou tudo que eu sei hoje. Tudo que eu sei hoje ele me ensinou. E eu sou muito grato a ele. E ele, na época, me falou uma frase que, na época, eu senti até lisonjeado ele falar aquilo. Mas olha a gravidade da frase. Filipão é um negro de alma branca, ele é da família, ele é meu irmão. Eu falei, que isso? Meu Deus, cara. Eu falei assim, caramba, ele tá falando que eu sou um cara confiável, né? Maneiro. Sou um cara maneiro, pô. Sou Calma quase aí, branco. gente. Então, olha só, na complexidade da época, eu tava na servidão, tava ali abraçado, me sentindo acarinhado. Mas hoje, na conjectura que eu vivo hoje, foi uma agressão enorme que eu ouvi Ó, pra você e ter... internalizei como um elogio. Elogio. Eu tô falando da questão das domésticas, só pra você ter uma ideia. Antigamente, qual era a prática? A pessoa ficava, dormia, acordava, cara, ali na labuta, fazendo, cozinhando e tudo. Poderia dar 10, 11 horas da noite. Minha tia era uma delas que acontecia muito isso. 10, 11 horas da noite, tava lá, ó, precisa disso, precisa daquilo. Quando veio, eu lembro muito bem que quando veio a regulamentação, sobre isso, cara, isso foi várias reportagens. Agora eu não vou poder mais honrar a minha empregada. O cara disse aquilo outro. Por quê? Porque colocou horário. Cara, só até Estabeleceu outra hora, limites, né, estabeleceu cara? limite, entendeu? Estabeleceu limite. Então, assim, realmente, se a gente for... Por que eu tô abordando isso, né? Porque realmente essa mistura, esse burro, né? Que o Igor fala, realmente isso tem um resquício muito grande, né, cara? É verdade. Tem esse resquício, não sei se a fala é essa coisa meio feudo, né, cara? Essa coisa... A empregada ficar, fazer tudo e tal, você não tem autonomia pra nada. E aí tal, a pessoa que ouve isso, que é a empregada, ela se sente tão valorizada porque ela não se vê... Porque o quadro é grave mesmo, que a pessoa não se vê fazendo outra coisa e acha que aquilo dali é a única oportunidade da vida dela e o que a pessoa paga e o que ela traz pra perto como família, aquilo dali é o achado dela e ela não se vê em outro lugar fazendo nenhuma outra coisa, não sendo capaz de assumir um outro trabalho que lhe seja digno também, né? Não que não deixar claro digno. Que o trabalho das domésticas são dignos. Não é exatamente lógico. Por isso a gente tem que ser Exatamente. regulamentado. Tem que ser regulamentado, tem que ser regulamentado para não virar, para não dar continuidade a um trabalho que análogo à escravidão em alguns casos. Escravidão, porque a gente não pode ignorar, né? Jamais que a gente tem esse ranço. Tem sim. Pode entrar, meu amigo. Existe esse ranço no Brasil, né? Na mentalidade, na filosofia. Então é um negócio muito... É porque a inexistência de lei te faz ficar dependente da benevolência. Exatamente. Então assim, às vezes você vai ter realmente uma pessoa que é super maneira e que tem noção. Isso aí. Só que o problema é que na inexistência de norma, a benevolência é a norma. Então, se eu pego um patrão que é super benevolente, no sentido de que tem consciência, paga tudo certinho, não, peraí, fechou o horário, vai embora daqui agora, não sei o quê, você consegue ter uma relação adequada. Só que quando não tem legislação e você não tem a benevolência, aí você fica na dependência, porque a tua sobrevivência depende daquilo. Exato. E você acaba tendo que fazer concessões constantes para não perder a sua fonte de renda. Então, por isso que norma é importante. Norma é tão importante que tem na Bíblia, né? Várias normas em vários momentos, para não ficar dependendo da benevolência alheia em todas as questões. Você estabelece limites categóricos para que as pessoas possam conviver. A norma pública tem essa função, né? Deixa eu perguntar para vocês, assim, vocês acham que a igreja é um local e é a instituição que pode e deve promover esse tipo de debate social, racial e tal, ou nem? A igreja não tem esse papel, entrou lá para falar de Cristo e falando de Cristo automaticamente vai estar falando disso tudo. Isso é uma resposta de boa, forma... Quer primeiro você ou eu? Você que sabe. Bom, a igreja ela tem um papel fundamental, né? Que é revelar Cristo. Eu acho que o grande problema é quando você fala de Cristo e não traz luz para esses dilemas. Há várias formas de se fazer isso. Você não precisa transformar o seu púlpito,
Porque, assim, tem os extremos, né? Você não pode transformar, não precisa transformar o seu púlpito em um púlpito que fale... hoje nós vamos ver a mensagem de denúncia do pecado do racismo. Não precisa fazer isso. Mas também a falta de sensibilidade de não abordar esses tipos de assuntos na pessoa de Cristo, no reino, trazendo luz para isso, né? Nesse cunho que eu falei agora, que é da alma, sabe? Lembra que eu falei? Existem os vários ambientes ideológicos que são legítimos em estar falando sobre esse assunto. Mas existe um papel nosso, eu acho que isso que é o grande lance. Existe um papel que é um papel daqueles que conhecem a Cristo, que seguem a Cristo, que é trazer a luz da palavra de Deus a esse assunto que rasgou a alma dessa pessoa, que sofre para isso. Por exemplo, um dos maiores rasgos que existe nas pessoas da sociedade é da sua identidade. Quando você fala sobre esses assuntos e tudo, você, por exemplo, quando vai falar sobre o cabelo de uma pessoa, você não está falando só do cabelo dela, você está falando da identidade dela. Uhum. É o que faz as características, que faz quem ela é. Quando você... São inerentes dela, né? Quando você toca nisso, rasga isso. Tanto é que, por exemplo, você vê muito comum nos filmes americanos, quando tem uma mulher que vai tocar no cabelo, elas ficam irritadas com aquilo, entendeu? Então existe toda uma trajetória que faz com que ela se irrite com isso, entendeu? Então, de violação, de violação, né? E tudo mais. Então, assim, existe um problema sério de identidade. Então, eu acho que o ambiente da igreja é um ambiente que tem que trazer luz, a palavra de Deus, para aquilo que, quando rasga a identidade daquela pessoa, ser resgatada. Igual que eu falei agora, por exemplo, que aconteceu comigo, entendeu? Não teve um discurso, porque às vezes as pessoas, eu ser bem honesto aqui, me desculpe quem está me vendo aqui, né? Existem muitas mensagens que eu ouço, progressistas, falando sobre racismo, que elas não cumprem a função de resgatar o homem. E nem tampouco de resgatar, de sanar essa dificuldade. Entendeu? Só simplesmente levanta, causa burbúrio, causa discussão, mas também a ausência disso, não tem empatia, não ter uma outra expressão que eu aprendi com o Igor aqui, essa visão calibrada. Calibrar, cara, isso é interessante, isso, calibrar, ter essa sensibilidade de estar naquele caminho, tudo você pimba, toca naquela situação também é complicado, entendeu? Então eu acho importante. A resposta é sim, só que com uma estratégia, né? Com certeza. Do jeito certo. Do jeito certo, no momento certo, e sempre guiado pelo Espírito Santo, sabe? Mas tá atento, né? Sair da bolha. Porque às vezes as pessoas falam muito sobre a pessoa de Cristo e tudo, não sei o quê, mas Cristo, não, como Magno Gregório fala, não está encarnado. Ele fala sobre o reino, o evangelho encarnado na cultura. Ele se fazendo presente no dia a dia. Às vezes as pessoas colocam Jesus como uma parte à parte dos dilemas da sociedade. E você tem uma sociedade que vive os dilemas todo dia, né? A vida é difícil, o campo de batalha, né? Não é um campo de batalha, é a vida. Na segunda-feira, quando o pai recebe uma ligação em que a sua filha foi violada na escola por alguma agressão, por ela ser negra, qual é a resposta que esse pai tem para a escola e para a filha que ela recebeu lá na igreja para atuar nisso? Isso que é o dilema. Saquei. E aí, Igor? Então, eu acho que é uma coisa e outra, né? E, vamos lá, eu acho que a gente precisa saber como fazer e por que fazer, porque a gente pode usar a diversidade como meio de apontar para a unidade em Cristo, ou a gente pode usar Cristo apenas como reforço da diversidade. Em outras palavras, ou Jesus vai ser o nosso propósito, ou ele vai ser só um instrumento. Verdade. Para alguns, Jesus é o propósito. Então você acentua a diversidade para deixar claro que, olha, nós somos diversos, mas é possível encontrarmos uma unidade que é maior que essa diversidade, Sim, que é Cristo. Amém. Este é o caminho bíblico.
tá? E eu vou até usar a Bíblia aqui, eu poder não falar, Sim. não, o caminho bíblico que você quer. Não, porque a Bíblia está dizendo. Por favor. E existe o outro caminho que é pontuar Jesus como uma figura política para usá-lo como instrumento para satisfazer as minhas pautas ideológicas do presente. Uou. E aí Jesus vira só uma ferramenta para satisfazer a minha luta. Esse caminho é inadequado, porque Jesus, ao invés de ser o objetivo, ele virou um meio. Isso, E aí boa. você inverteu a dinâmica. Se você inverteu a dinâmica, você perdeu o evangelho. Ó, o apóstolo Paulo pega em Gálatas 3, verso 26 e 27, ele fala assim, ó, 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu usei isso aqui no meu último sermão, dia 30 de outubro. Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo está usando essa coisa, ó, não existe grego, nem gentil, nem judeu, nem homem, nem mulher, ele não está querendo negar a existência da diversidade na comunidade de Gálatas. O objetivo não é esse. O objetivo é demonstrar que, a despeito dessa diversidade, há um propósito maior. Ele não está falando assim, ó, para de mimimi, a linguagem do presente. Para de mimimi, ó, não tem judeu, nem gentil, nem grego, não. Todo mundo aí não. Ele fala assim, ó, em Cristo existe judeu, existe, cada um tem uma característica, mas em Cristo é maior. E por que isso? Porque no capítulo anterior, ele conta que ele deu um broncão em Pedro, pô. No capítulo anterior, ele arrebentou Pedro. E ele publica, isso que é vacilo. Ele conta pra geral, não fica pra ele não. Ele fala assim, ó, vou contar pra vocês. Não, mano, uma de hipócritazinho aí, no dia ó. de hoje. Fala que vai fazer uma coisa, mas faz outra. Quando chega aí, os cria dele, né? Paulo, deixa abaixo, não. Vou contar, vou deixar deitar, não. Aí ele fala, olha só, Pedro já tinha tido uma revelação, já sabia que eram os gentios continuariam sendo gentios. A igreja de Jerusalém já tinha estabelecido uma normatização para os gentios, ó, dos gentios a gente não vai cobrar deles ser judeus. Tem ali uns parâmetros, né, básico, né? Pô, tem um Deus só, né? Se livrar da imoralidade sexual, não comer carne enforcada, basicão. Vamos botar aqui, né, cristianismo 101, né, só para poder ficar o básico. Show. Aí Pedro fica constrangido com a presença de judeus enviados por Tiago e ele para de sentar com os gentios. É nesse sentido que vem a palavra. Não é de falar assim, ó, mimimi, não tem judeu nem gentio. Não, olha só. Acabou essa história. Vocês são diferentes mesmo, tá? Vocês têm panos de fundo étnico, racial, ideológico, nesse sentido formativo difere. E muito profundo isso, né? Que era muito em Cristo, exatamente, mas em Cristo, você não pode deixar isso ser mais eloquente. Isso. Então, assim, o judeu vai continuar com as normas dietéticas dele, porque ele não desliga isso da noite pro dia. E o gentio não vai ter isso, mas vocês têm que sentar na mesma mesa. Então, assim, a gente não vai deixar vocês cada um num canto. Tá errado, Pedro, você sabe disso. Aí, então, aproveitando esse contexto, é que ele fala em Gálatas 3 isso. Que ele fala, ó, e então em Cristo não há diferença. Ele não está dizendo, olha só, homem e mulher não tem diferença não. Tanto tem que ele dá orientações para homens e dá orientações para mulheres. Ele reconhece a diversidade e a alteridade que existe na sociedade. Tanto que ele orienta especificamente esse tipo de pessoas. Mas no que diz respeito ao evangelho e ao convívio, é preciso entender que há uma unidade maior do que nossas diferenças. Se a abordagem é essa, é legítimo porque você pode usar a Bíblia para isso. Perfeito. Porque eu falei no culto sobre isso, sobre racismo, sem precisar transformar o racismo na pauta central do culto. Isso aí. O racismo atravessa a dinâmica do culto porque o evangelho transversaliza qualquer assunto. Ou, ao contrário, melhor dizendo, qualquer assunto pode transversalizar o evangelho. Porque o evangelho é a ponta da lança. O resto pode ser o cabo ali que vai jumar. A ponta da lança, o que vai ferir e que transforma o homem e que dá para ele redenção é o evangelho. Se eu inverto isso, acabou o evangelho. Então, acho que é preciso, sim, usar os espaços, mas é preciso saber usar. E o problema é que hoje no Brasil, no domínio público, tá? No domínio público, o que a gente tem são facetas do tipo, isto é besteira, não devemos falar sobre isso, sendo que nós temos que falar sobre isso porque tem marido batendo em mulher em casa, tem gente fazendo racismo com os outros, e nós, como cristãos, temos que levantar nossa voz contra toda a sorte de injustiça dessa natureza. E de outro lado, tem gente que está usando Jesus como instrumento para satisfazer pautas ideológicas sem
evidenciar o Cristo revelado nas Escrituras. Então a gente está aqui, no meio de dois lados, vendo situações antagônicas, sendo que existe um outro caminho para abordar isso, que é um caminho bíblico, sadio, e que trabalha isso como um problema social, porque Jesus, pode perceber, gente, Jesus ele não veio para poder ensinar a gente como se deslocar da realidade. Jesus veio para nos ensinar como lidar melhor com a realidade. Uou! Ele não se desloca. No mundo tereis aflições, né? É isso. Ainda fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É. Aí tu olha assim e fala, caramba. Ele não está deslocado. Não tá deslocado. Jesus ele vive a realidade da dor das pessoas. Mas ele tem os melhores mecanismos, porque ele é o segundo Adão, porque ele é o Deus que se faz carne e servo. Então ele nos ensina a lidar melhor. Então às vezes o evangélico tem essa mania, ele se torna evangélico e ele se distancia de tudo que é mundo. Na verdade, ele deveria ter mecanismos melhores para atravessar a realidade do mundo. E aí ele inverte essa dinâmica. E então Síndrome essa de é a primeira Agostinho. coisa. Síndrome de Agostinho. Essa é a primeira coisa. Síndrome de Agostinho. Deixa o nosso Agostinho quieto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que, e eu já fiz isso, tô falando porque eu já fiz, eu faço isso. Ambientes outros que não propriamente eu dou culto para debater esses assuntos, mas à luz da Bíblia, sempre com esta intenção. Então, assim, recentemente discutiu, né, eu já tive em 2 igrejas palestrando, a minha e mais outra, sobre o cristão, cultura e sociedade. E aí, pegando todos esses temas da modernidade, pós-modernidade, modernidade, verdade, pós-verdade, sexualidade, noção de gênero, racialização, e como a gente consegue debater sobre isso sem abrir mão daquilo que é fundamental da nossa fé. Né? Porque não é debater por debater. Não é tipo assim, todo mundo dá uma opinião. Não. A gente tem uma noção também, como cristãos mais ortodoxos. Estou colocando uma posição mais ortodoxa da fé. Do que é legítimo, o que não é legítimo, o que é falsibilidade, o que é a verdade revelada. E a gente precisa ensinar isso. Sabe por quê? Eu sempre falo, o cristão que se desvia na universidade, ele não se desvia por causa de sexo. Ele não se desvia por causa de sexo. Ele não se desvia por causa de droga e nem de álcool. Ele pode cair nisso, mas não é por causa disso que ele se desvia. Porque quando a ovelha é ovelha, ela não gosta de lama. Ela até pode cair na lama, mas ela não rola. Eu tô na... Não é Tô o na lama, ambiente gosto dela. da lama, Não é o exatamente. ambiente dela. O cara se desvia porque ele não tem parâmetro, instrumento e argumento. estofo filosófico suficiente para aguentar a nova projeção que ele recebe. Porque ele cresceu na igreja fazendo quiz bíblico. Ele cresceu na igreja fazendo gincana. E nada contra a gincana. O problema é sustentar a argumentação teórica do cara no tamanho de Golias, pô. Gincana, veio de gincana, debate bíblico e debate de EBF. versículo. É EBF. complicado. Aí E chega na universidade e encontra Aí, Nietzsche. aí no primeiro período, o cara já pega materialismo histórico de Marx assim, ó. Pum, na Marx. testa. Na testa, é verdade. E aí ele não tem resposta, sabe por quê? Porque, como ele não estudou aquilo, ele não se preparou, a primeira À luz vez da Bíblia, que a né? transcendência for contestada, ele automaticamente fala, fui enganado. Aí a igreja, ao invés de ser o lugar do refúgio, da libertação, da emancipação do homem, passa a ser o lugar da enganação e tal. Por quê? Porque às vezes Charlatanismo, aí compra também vai pra longe. esse discurso conspiratório. Então, só para fechar a resposta, eu acho que é uma coisa e outra. A gente pode fazer isso nos cultos, a partir, por exemplo, eu dei aqui um exemplo prático, bem como professor pedagógico, de como eu acho que a gente Sim. pode fazer. E eu acho que é possível também momentos paralelos como este que a gente está fazendo aqui Exato. e nas igrejas, mas não perdendo de vista o grande objetivo. Não é deixar falar por falar para todo mundo, todo mundo tem uma opinião. Não, peraí, mas o que a gente tem como verdade fundamental e negociável da nossa fé? É isso aqui. Então como é que a gente, à luz dessa verdade, a gente interpreta essa realidade tanto materialmente, né, naturalmente, como também espiritualmente, porque a gente é cristão. Então acho que é esse. Então é uma coisa e outra a depender do objetivo que você faz uma coisa e outra. Felipe falou um negócio interessante, comentou ali sobre escola bíblica dominical. É até um questionamento que eu sempre fiz isso. Não importa se é escola bíblica dominical ou centro de estudo, Sim, sim. enfim, clube bíblico. É muito aquém, muito fraco Muito para a fraco. juventude quando ela chega para uma universidade e encontra um negócio como esse. Comigo, por exemplo, que eu fui. E é só pra feito de faculdade regras pra teologia, seguir regras. a Não minha- só É. o estudo da palavra à luz do evangelho. Porque né? que acontece? Como é que funciona a matéria lá da escola bíblica dominical ou alguns estudantes? Nada contra, tá, pastor? Desculpa. É só fazendo um comentário. Espero que vocês ouçam em nome de Jesus. Pega lá o texto escrito por A e B e C, comentários acerca do texto Y, e aí faz uma aplicação. Pronto, acabou. Totalmente fora da realidade, totalmente fora até mesmo de contexto bíblico. Problemas sérios hermenêuticos.
joga lá pro cara e o cara viaja naquela maionese ali, tá tudo certo, mas ele tá naquele ambiente ali. Não tem incursão sócio-histórica nenhuma. Nenhuma, 0,0. Tem estatuto, por exemplo, de algumas igrejas, desculpa, pastor, de novamente falar, que o cara, em vez dele pegar o estudo, em vez de ele pegar a Bíblia tirar dali e fazer, montar o seu estatuto, ele faz ao contrário, monta o estatuto, e aí pega texto bíblico para fundamentar o estatuto. Então é ineficaz. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade de teologia, cara, meus professores, a maioria, eu acho que 70%, eram professores de esquerda, cara. E eu levei muito na testa. Isso tudo, Karl Marx, para ir para lá. Teve um professor que falou assim: não tem aquela tua fé? Aquela, lá da IBD. Deixa lá fora. Aqui, desse nível. Tinha gente que entrava em crise, meu Deus, então não sei o que, teve gente que... Mas é justamente isso, entendeu? Cara, não tem estofo pra segurar. Não tem estofo, cara. Agora, é tiro na testa, na lata do cara sair em crise. O cara questiona assim, cara, tudo que eu aprendi... Fui enganado, Exatamente. Fui errado. E como vocês estão conversando sobre, na minha busca por aprender mais... Quando eu leio na Bíblia assim, que a letra mata, a letra mata, eu creio que é justamente à luz daquilo que você falou. Não tem como ler a palavra, ela vai virar só um argumento de texto e não um argumento de vida e transformadora. Isso é uma aplicação que a gente faz, mas assim, o texto hermeneuticamente mesmo é outra coisa que tá exatamente. Apontando. Quando ele fala letra mata, tá falando que a lei... ela revela a morte. Isso aí. E aí o Espírito é a vida. Então, Jesus é a vida. Então, se o ministério da lei cumprir uma função, quanto mais o de Cristo, que não só revela a morte, mas traz a vida. Mas é claro que a gente pode fazer aquele exercício que às vezes é comum, de você fazer... Até Paulo faz isso, né? Algumas vezes, pegar um texto e dar pra ele um sentido de uma aplicação para um contexto específico. A gente pode fazer no sentido de que a letra... Quando você lê sem... A Bíblia pela Bíblia... A Bíblia pela Bíblia vai abrir discurso para aquilo que você falou. De você dar um caminho de Jesus ser se você está falando... O mecanismo, um instrumento para você se apoiar à sua verdade. Sim. Não é isso. Quando você tem a palavra de Deus revelada para você com a luz do Espírito Santo, eu acho que transcende a letra no sentido do escrito, né? Do argumento humano. E sabe o que eu acho? Pra gente fechar, que eu sei que tá batendo nosso horário. Eu ia falar, você é o chatão do rolê. Não, mas é necessário mesmo. Pra gente fechar, eu acho que isso ajuda a gente a pensar sobre a necessidade de a gente voltar a valorizar uma função bíblica que às vezes é colocada num segundo plano, que é a do mestre. Perfeito. A igreja precisa voltar a desenvolver mestres. Há muito tempo eu não vejo isso. Eu sempre ouvi falar isso. O mestre é o dedo mindinho, aquele que dá aquela coçadinha aqui, ó, na orelha. Você não usa, é esse aqui, cara, aqui, ó, que tira aquele negócio aqui que tá te impedindo de entender algumas coisas. Então você precisa de mestre na igreja. Você precisa de alguém que pegue e elucide, porque o mestre é o cara que consegue olhar a cultura, ele consegue olhar dentro, ele consegue traduzir, ele consegue ler o que você não tá lendo, o que tá subjacente àquilo. Ele fala, calma lá, meu campeão. Tem uma base aqui que você não tá vendo a estrutura. Deixa eu te elucidar isso aqui. A ausência de mestre e a hipervalorização da função pastor-apóstolo tá matando educacionalmente, instrutivamente a igreja. Perfeito. A gente precisa voltar a desenvolver mestres. E sem aquela ideia de que não, o mestre é um trampolim para o pastoreio. Não é um trampolim. Talvez o cara seja mestre a vida toda e é bênção. Se ele em algum momento acumular o ofício de mestre com o de pastor, nenhum problema. Mas ele não precisa abdicar essa capacidade de ser mestre. Fazer um convite pra vocês, pra gente abrir a nossa igreja. O que vocês acham? Filipão apóstolo, eu sou pastor, mestre e mestre. Apóstolo pra grandão pra caramba. Filipão vai abrindo, eu vou pastoreando, vocês vão ensinando, pô. Olha, quem ouve a gente vai achar que a gente tá fazendo os negócios. Esse cara é brincadeira. É Jalinho o quê? Jalinho Zelote Agora, Evandro, como é que você chamaria a igreja? Pra ser o líder do louvor, ministro. Como é que seria o nome da igreja?
E aí? Zelotes por Cristo. Salvação certa, igreja evangélica. Igreja Evangélica Salvação Certa, Igreja Evangélica Zelotes por Cristo. Igreja evangélica, tá certo, vem comigo, tá errado, é pro inferno. Isso aí, Faz o que eu digo e não faço o que eu faço? Pode ser também, né? Já cometi umas heresias, né? Que fala brincadeira que o dízimo vai ser 20%. Entendeu? Oferta é mínimo de R$150. Se der baixo, tá dando brecha pro devorador. Olha, sabe o que é pior? Nesses momentos de internet que alguém corta essa bagaça. Já foi, cara. Alguém corta essa bagaça. quebra, não só te quebra. Porque você falou, você se responsabiliza. Exatamente. Mas no corte, aparece corte, agora, geral. se alguém de casa cortar pra prejudicar a vida desse homem, tira geral, hein? Geral. Ninguém tem No responsabilidade. auge de 606 pessoas assistindo. E que estão discutindo certamente sobre o que veio antes. Se você olhar os comentários, a galera tá brigando que já foi. Eles estão ainda. Mas é isso. Tô vendo. Galera, parabéns aí pelo primeiro ano. Valeu. Muitos mais virão. Valeu, obrigado. Sou fã de vocês, eu sou fã de vocês, de verdade. Pra cima. Pode agradecer. Agradecer aí minha esposa que tá vendo, toda a minha turma. Né, Mano, cara, O Paulo fica feliz nesse momento. tá minha turma toda aí assistindo aí, beleza, valeu. E eu preciso mandar um beijo pra minha esposa também, Isabela, amor, aqui ó, nessa câmera, naquela câmera. Vou aparecer Essa daqui, aquela todas de as lá. câmeras. E eu vou mandar um abraço pro Igão, nosso parceiro que sempre vem. Inclusive ele já mandou mensagem, se não mandar abraço vai ter problema. Alô, Igor, fez falta hoje, pô. E galera, seguir lá, o @questão de história no Instagram e naquela outra rede lá assim, ó. TikTok. Isso aí. Mandar um abraço também pra minha igreja lá, Igreja Nova, Pastor Fragalho. Mandei pra ele, eu acho que ele tá vendo, não sei, ele disse que ia ver. Alô, Fragalho, um beijo. O primeiro que a gente gravou hoje no dia foi com o Bené, né? Bené Gomes. Ah, é? Pô, o Benezão tava lá com ele sábado. Ele falou. Tava lá com ele sábado. Pô, o Bené tá sendo pastorzão pra gente. Não, Bené é demais, cara. Bené. Cara, É demais. isso, gente. Olha só, não acabou ainda. A gente vai fazer Não uma. acabou, exatamente. Só Só um fica momento aí. de transição aqui, você vai ficar com a imagem, né? Ou se você assistiu depois desse episódio partilhado, até a próxima, se você tá ao vivo com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Tamo junto, valeu. Forte abraço.